pessoas, caros ouvintes. Bom dia, Alexandre. Hoje eu estou muito feliz porque a conversa não é com um colega só de profissão. É alguém que eu acompanho desde os bancos da faculdade, né? E mais do que isso, é o meu afiliado de OAB, uma pessoa que descobriu recentemente a sua vocação. E eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas ousarem, se desafiarem e muitas vezes tentar compreender a advocacia. Porque às vezes você não tem perfil e eu não tenho nada contra isso, mas às vezes você fica naquela zona do comodismo e prefere ficar, né, dentro daquilo que talvez não te faça feliz, mas aquilo que te garante. Nada contra também quem quer fazer isso. Mas hoje eu quero apresentar para vocês o Eduardo, né, o doutor Eduardo Trintinalha, muito chique, né? Porque eu tô trazendo todo mundo com um sobrenome muito chique aqui, ó. É Trintinalha Borba, o Du, que vai ser para sempre Duduzinho pra gente, né? Du, bom dia, tô muito feliz em tê-lo aqui. E mais do que isso, a nossa conversa, ela vai ser bem despretensiosa, porque mais do que falar sobre direito, vamos falar hoje de um modo diferente sobre pessoas e escolhas, beleza? Seja bem-vindo, Du. Muito obrigado, doutor. É um prazer estar aqui. Eu sou um baby na advocacia, né? Que nem você bem falou, mas espero contribuir da melhor forma. Não, e sendo baby, não sendo baby, até é uma das primeiras coisas assim que vem na cabeça. Você sempre pensou como é que foi a faculdade para ti? Porque às vezes quem está nos ouvindo agora, assim, fala, eu sou estudante, eu tenho muitos alunos que ouvem o nosso programa e sempre falam assim, ai, prof, falar com desenvoltura, ter a capacidade de fazer uma sustentação oral, ou eu tenho medo. Como é que era a faculdade? Você se via nas funções, nas carreiras jurídicas, você falava assim, nossa, é isso que eu quero? Ou você veio de uma família de advogados que você fala, não tenho escolha. Como foi? Na verdade, eu brinco que eu caí de paraquedas no direito totalmente. Assim, eu nunca, aliás, até iniciar a faculdade, de fato, não tinha intenção de fazer direito. Muito pelo contrário, eu sempre fui da arte, de humanas, nesse campo mais solto, mais livre. Então, até eu entrar na faculdade de Direito, eu queria fazer artes visuais. Só que, pelo destino, não consegui passar no vestibular. Né? Tentei entrar na faculdade de artes, Belas Artes, 2 anos, não consegui. E daí, no segundo ano, que eu estava nessa dinâmica dos vestibulares, eu fiz Enem. E aí eu me candidatei a uma bolsa de publicidade e propaganda. E aí, mais uma vez, o destino, né? Cheguei na faculdade, minha faculdade ainda estava se estruturando, ainda estava começando, enfim. Eles falaram, olha, infelizmente não deu a quantidade de alunos mínima necessária para que a turma de publicidade e propaganda se inicie. Mas você pode escolher qualquer curso que tem aqui. Só que tem um porém, você só vai poder escolher uma vez, porque o ProUni tem essa questão de você poder mudar de curso em alguns momentos, né? Daí, se eu escolhesse mudar de curso naquele momento, eu tinha a opção de esperar mais 6 meses para ver se no próximo semestre abriria a turma. Se eu escolhesse naquele momento, eu perderia a oportunidade de escolha, eu teria que aceitar o que viesse. Daí lá tinha uns cursos nada a ver comigo, assim, engenharia, nutrição, sei lá, umas coisas assim que eu não me via de jeito nenhum. E daí, entre as opções, tinha direito. E eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de, de estudar filosofia, enfim. Eu falei, até que tem alguma coisa a ver. Só que mesmo assim eu não me via na profissão. Que eu pensava, nossa, o pessoal do direito, nada a ver comigo, o pessoal metido. Nossa, não me vejo de jeito nenhum. E até que eu comecei a estagiar no TJ, né? Com a desembargadora Gessi, no programa Justiça no Bairro, né? Conheci você, inclusive, que hoje veio se tornar minha madrinha. E lá eu vi uma ideia diferente sobre o direito. Eu vi, de fato, pessoas humanas, eu vi pessoas interessadas em fazer o bem. E até então eu não tinha esse cenário, né? E aí aquilo me deu força, me deu propósito. E daí, a partir desse momento, eu vi o direito mais na minha vida, assim. Mas essas questões eu vejo que são muito adaptáveis na vida da gente, né? Que nem você comentou. Eu tenho dificuldade de fazer uma sustentação oral, às vezes, né? A pessoa pode ter essa dúvida. Tudo a gente aprende, tudo a gente adapta e é tudo muito aprendizado mesmo.
né? Eu tenho assim esse lema. Imagina, eu faço 18 anos de formada. Nesses 18 anos, não tem um dia que você não aprende. E não tem um dia que você fale assim, caraca, por que eu não pensei nisso antes, né? Então, esses tempos atrás, eu estava conversando com um amigo do Guilherme, o doutor Augusto, e ele estava explicando para mim o que era a Secretaria de Prêmios e Apostas por conta do Tigrinho. Aí já saiu uma decisão judicial. Então, todo momento você é desafiado. Eu falo que advogar das carreiras jurídicas é a melhor, porque o teu cérebro ele é muito oxigenado. Você tem que estar o tempo inteiro se desafiando, né? E, às vezes, quando você é muito tímido, parece que você tem a obrigação de falar, né, no curso de Direito. Mas a palavra escrita também é muito forte, né, Du? Porque você não precisa. Às vezes é bom você até reconhecer que você não é expert naquela situação e chamar um colega parceiro, né? Trabalhar com as parcerias, mas desenvolver aquilo que você mais gosta, que é a escrita, né? E até você falou da filosofia. E hoje eu até brinco. Não tem direito sem filosofia, né? E até mesmo se você pensar na história da arte, a gente vai até. Hoje vai ser só análise filosófica, quase, né, Du? Se você pensar até mesmo na arte como uma expressão da sociedade, você vê muito do direito na arte. Você vê a evolução da mulher, até mesmo da condição só daquelas madonas, das mulheres que só eram esposas, funções de esposa, né? Para uma Tarsila, com uma expressão. Você começa a ver assim. Então, o direito está em tudo, como a arte também está em tudo, né? E aí eu digo para você, da filosofia, né, que você e da faculdade, do curso, tinha hora que você tinha vontade de desistir? Que você falava assim, cara, não é isso, ou eu gosto disso, o que eu tô fazendo nessa disciplina? Meu Deus, falta quanto? Sabe? Tinha, assim. Eu acho que por boa parte do curso ali, até eu me encontrar, eu brinco que eu já chegava querendo ir embora, assim. Eu realmente não me via nessas questões. Mas, que nem você falou da questão da arte, da questão da sociedade, eu gosto de pensar no direito como uma coisa muito viva, né? As pessoas acreditam muito que é alguns, né, acreditam que é uma coisa engessada, que é uma coisa muito teórica, mas é muito pelo contrário, né? Por isso que é tão importante, que nem você falou, o profissional do direito está sempre atualizado, né? Porque as coisas vão mudando o tempo todo, todos os anos, né? Tem várias questões que até 3, 4 anos atrás eram impensáveis, né? E hoje mudam a sociedade. Mudei muito, né? Até você pegou a pandemia, né? Que eu acho que foi um desestímulo total, né? Você chegou a pegar a pandemia dentro do curso, né? Que aí até você fala assim, né? Nossa, agora parece que eu vou pela metade, algumas disciplinas você não tem aquele contato esperado, né? E dá essa fragilidade. E lembrando, né, que não é porque você se formou que você não tem que reestudar tudo, né? Porque aí é exame de ordem e depois ainda a vida, né? A vida. Não, e realmente torna-se obrigatório, né? Estar sempre atualizado, porque, sei lá, no que vem sai uma lei nova, atualiza uma lei que beneficia ou prejudica o meu cliente, eu preciso estar atento a Não, essas questões. e aí até quando você se formou, você de início não advogou. Você ficou um tempo ainda trabalhando dentro do tribunal, né? Nesse período, você fez pós, o que você achou assim que era necessário você fazer para agregar na sua carreira? Para você até não só ter um conhecimento mais sólido, né? Mas assim, o que você pensou assim para o teu futuro? Inicialmente, eu tinha pensado no mercado digital, né? Então, eu foquei ali em auditoria, em compliance, em direito digital. Compliance é essa questão de adequação de regras em empresas. É até triste, né? Você tem uma matéria que fala como você deve se comportar, né? Exatamente. Mas Né? é a E é realidade. extremamente necessário, né? Sim. Extremamente novo. Sim. Né? Mas eu foquei nessas questões da organização, do digital. E hoje, inclusive, eu trabalho com o meu escritório, o principal braço dele é o direito bancário, o golpe do Pix, melhor dizendo, que é, nossa, tá Depois você me conta. muito em alta. E eu uso das Conhecimento. plataformas digitais para prospecção de cliente, para atendimento. A minha estrutura é toda digital hoje.
Até interessante você falar isso, porque antes você pensar assim no escritório e pensar que o atendimento tinha que ser presencial, que você tinha que ter uma sala, dependendo da área do direito, você atende, né, literalmente de casa, online, né? E também sem a necessidade de espaço físico. Isso ajudou e ajudou muito. E até eu brinco, né? A OAB também ela é bem estruturada nesse sentido. Hoje em dia, né, quando você está começando, você tem as salas para usar da ordem que você não precisa, né? Pagar ali um coworking, alguma coisa assim. Mas aí você foi para o direito digital. Eu sei que você gosta de direito trabalhista, tudo bem. Já apresentei o defeito dele. Ele gosta de um direito trabalhista, na OAB fez a segunda fase, mas aí agora você está trabalhando e trabalha dentro da área do... Você falou da questão do golpe do Pix. E o que é o golpe do Pix para os nossos ouvintes? Para eles entenderem que Você sabe que esses tempos atrás eu fiz um projeto com os alunos que era para eles listar os golpes mais comuns, né, com os idosos. A gente não consegue, não para de atualizar. Não para. O que seria o golpe do Pix, para deixar bem claro? O golpe do Pix não é só envolvendo Pix, Uhum. né, propriamente dito, mas envolve uma variedade muito grande de golpes. E hoje no Brasil, a gente vive um período de muita insegurança com relação à instituição Pix, porque foi instaurada aqui faz o quê? Uns 3, 4 anos. Então é uma coisa muito recente. E os bancos ainda estão se adequando. Uhum. Então o golpe do Pix envolve desde uma pessoa se passando por outra pedindo um Pix. Quem não, né? Já passou por isso, Sim. né? Ou você já passou ou você conhece alguém que passou. Não, semana passada, o Guilherme. Pegaram pegaram o telefone, a foto dele, colocaram o número de telefone. E como ele tem 2 telefones, e eu não sabia se é o teu terceiro, e daí começou numa boaça, assim, eu nem me toquei. E aí depois eu printei e mandei pra ele. Ele falou, mãe, pelo amor de Deus, né? Esse é golpe. Eu falei, não, só pra, né, chave de segurança aqui, né? E tem todo tipo de golpe, que nem você falou. Cada período, cada mês, cada semana surge um novo justamente por essa insegurança. Uma colega nossa também que recebeu o telefonema. Então, isso tudo entra, porque você está falando que é bancário, né? Isso. Aí você trabalha pró-consumidor nessas falhas de segurança dos bancos. Isso, pró-consumidor, porque muita gente imagina que a culpa é só do golpista, que o banco não tem como ser responsabilizado, mas é muito pelo contrário. O banco ele tem diversos mecanismos de segurança que, assim, 99% dos casos ele deixa de observar nessas situações de golpe. E é nesse deixar de observar que a gente consegue responsabilizar o banco. Agora você falou de deixar de observar. Eu atendi um casal de idosos que eu fiquei assustada. E eles, sem dúvida, assim, foi uma das sentenças mais beirando a injustiça que eu já tive, óbvio que recorreu e tudo, porque eles não observaram o padrão de consumo. Cara, era um casal de idosos que eles tinham uma vida linear, era só no bairro. E aí o padrão de consumo deles foi para casa de bebidas, posto de gasolina e valores assim que nunca chegou dentro da realidade deles. Aí essa questão do dever de cuidado do cartão, porque diz que o cartão estava lá com a... Como que é o nome daquele negócio ali que é tipo... Quando você insere o cartão ou quando você aproxima, que estava liberado, que isso aí é um dever deles e tudo e tal. E o magistrado deu a sentença nesse sentido. Aí eu falei, caraca, a pessoa tem o mesmo padrão de consumo e eu fiz a linha do tempo ali mostrando que eles se recolhiam, tipo, 9 horas da noite em casa, porque não tinha gasto depois desse horário. E os gastos foram feitos após esse horário. E aí o que acontece? É você ver que hoje em dia, né, muitos deles, e tem muitas pessoas, né, que deixam a senha junto, né, no cartão. E aí você tem que explicar para o cliente, né, o que você faz. Quando o cliente fala assim, ai, então, eu não sei se fui eu, porque eu deixei ali, né? É complicado, né? Dá dó. E justamente essa que é a fragilidade, né? A falta de informação das pessoas. E realmente, que nem você comentou do padrão de consumo, é uma das teses de defesa que eu utilizo nesse tipo de caso, porque isso deveria ligar um alerta. Sim. Existem sistemas, o banco tem inclusive, é a obrigação dele, ter esse alerta acionado quando o consumo foge do padrão da pessoa. Meu. Não, a gente vê casos lá, isso não comigo, foi com colegas, né? Uhum. Que o golpista invade a conta da pessoa, usa cheque especial, aumenta o limite,
E assim, isso sem nenhuma confirmação de identidade, sem, sabe, cadê as medidas? Então, o banco, ele não só pode, como deve ser E como é? responsabilizado. E ainda que a gente fale da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como tem acesso, né? Eu estava com a Manuela semana passada aqui, a Manuela, a gente estava falando sobre superendividamento, né? E aí eu falo assim, como pode você acabar de se aposentar e já ter oferta de consignado chovendo, assim, né? Então, que garantia você tem dos teus dados e serem, né, guardados somente para aquela questão que você não deseja informação? Ah, mas nem todos são dados sensíveis, não interessa. Eles deixam no íconezinho pequenininho ali, que muitas vezes você não vê no contrato de adesão, né? E ainda mais falando em pessoas que são vulneráveis, como idosos, né? É assustador. Você sabe do que ontem eu estava lá no São Vicente, lá no Asilo São Vicente. Eu não gosto de falar asilo, porque eu irei morar lá na ILPI, lá no São Vicente. E a gente tava lá conversando com a assistente social e passou uma situação, que ela nos relatou uma situação, que o filho, ele ia visitar a mãe sempre aos domingos. Sempre aos domingos. E eles estavam no processo ainda que eles não eram curadores. A mãe não tinha curatela ainda, mas ela já estava desenvolvendo uma série de problemas. Então, ele foi lá, pediu o acolhimento da mãe e tudo. E quando eles conseguiram a curatela, eles pediram os extratos retroativos para uma prestação de contas. Mas eles pegaram o extrato e quase caíram para trás, porque a conta dela foi limpa. Todas as visitas eram uma retirada de valor. E ele pegava o celular e fazia isso com a identificação biométrica da mãe. Então, às vezes você não espera, né? Você não espera daquela pessoa. E a gente vê, né? Você deve ver muito, né? Que a família, por vezes, é o algoz, né? Que é o vilão, né? Sim, muitas vezes. Muitas vezes. E bem isso, as pessoas, às vezes, ou por ignorância, né? Ou por se aproveitarem da fragilidade, acabam passando por golpe, caindo em golpe, enfim. É bem complicado nesse sentido mesmo. E realmente, às vezes o inimigo mora lá. E tem vergonha, né, de assumir isso, ou de querer, né? Falar, ai, foi meu neto, Tem vários. Eu atendo a região sul inteira aqui, né? Porque é uma das coisas que a internet possibilita, inclusive. Sim. Eu atendi um ali em Ponta Grossa, que ele é porteiro. Ele trabalhava no escritório de advocacia. E ele falou, olha, procurei advogado por fora porque eu estava morrendo de vergonha de saber das pessoas saberem aqui que eu caí num golpe. E muita gente tem essa questão, só que é uma coisa muito comum. Estatisticamente, não vou lembrar o número exato, mas é mais de 4.000 golpes que são feitos por hora no Brasil. Por hora? Caraca! Então, é muito. E os caras são bons, né? Super. Os Eu caras mesmo são já caí bons. em golpe. Eu lembro da Cher, uma vez que ela gravou o Golpista, eu me rachava de rir. Sim. Ela gravou o Golpista porque ela foi dando corda pra ele. E no final ela falou, você não tem vergonha, cara? Podia ser tua mãe, né? Então, essa frieza, assim, de desafiar. E os caras, eles têm o dom, né? Lógico que é pra fazer o mal, né? Mas tem o dom e você consegue ver. E é triste, porque tem golpes, assim, que, por exemplo, de hospital, tem golpe de funerária, tem golpe no momento mais fragilizado do ser humano, que aí você não vai, né? Você não tá nem com a cabeça para aquilo, né? Então, todas essas coisas, eu vejo assim, como é importante, né? E você dá voz, porque aí que eu falo que a advocacia faz diferença, né? Você dá voz. Eu até estava vendo ontem o júri que o Bretas estava, acho que em Cascavel, que aí ele estava falando, né, que o promotor falou que era para ele pegar o caminho de volta para casa e tal. E daí ele fez todo um discurso e fez a questão do desagravo ali, né, para mostrar quão importante é a advocacia. Porque acolher faz parte, né, e eu acho que essa coisa do acolhimento faz a diferença no advogado, né? Sempre. Para você mostrar que você não tá ali para julgar, né? Sim, e principalmente nesse caso, né, que a pessoa já vem fragilizada por ter tomado um golpe, né? Então, faz parte abraçar ali a pessoa, acolher, falar que tá tudo bem, você foi uma vítima. Porque a sociedade culpa muito, né? Pessoas se culpam muito, às vezes. Sim. Teve uma senhora que eu atendi, ainda falando, né, sobre a questão da fragilidade das pessoas, às vezes, que o golpista foi aquele golpe da falsa central telefônica, né?
porque comigo é diário as tentativas, assim. Vem um número 0800, inclusive, 800, né? Um número empresarial, com uma voz de central eletrônica mesmo. Assim, então, que nem você falou, como eles são qualificados, né? Os caras são Eles bons. são técnicos. E essa senhora caiu nesse golpe. Entraram na conta dela, fizeram a limpa das economias dela, que ela juntou a vida inteira para ajudar a filha a comprar uma casa. E aí ela entrou em contato com o banco e falou, olha, não tem o que a gente possa fazer porque você que deu a senha, enfim, mas ela foi induzida, né? Enfim, não tem o que a gente possa fazer. Aquilo destruiu a senhorinha. Ela ficou 2 anos em depressão. Caraca, que dó. Totalmente, assim, e ela falava como ela se sentiu mal por a família, inclusive, culpar ela, assim. Então, ela carregou isso por muito tempo, e daí, 2 anos depois do fato, que ela teve força de procurar uma solução. Não. E todos que estão ouvindo que são assediados, pense, repense, né? Porque não tem essa facilidade. Eu falo que o banco, hoje, ele tem, assim... você vê que já está diminuiu muito agências físicas, né? Então, grande parte dos gerentes, eles vão estar ali com o contato no aplicativo, eles vão estar ali mandando o WhatsApp para ti. Então, tem que verificar primeiro a procedência do número, né? E aí, os bancos... E tentar, se eu não solicitei... O banco não vai fazer bondade contigo, né? Ele não vai tomar café. Então, se você não solicitou o serviço, ou se você tem um dinheirinho em conta e ele sabe que você tem e ele quer te direcionar, fale, olha, eu pretendo fazer isso de modo físico. Né? Qual o local que você se encontra? Eu prefiro ir tomar um café contigo. Porque o que acontece? Ele sabe do dinheiro, ele vai te fazer uma proposta para você ganhar mais. E isso acaba sendo uma transferência para um lugar que você quer para a conta de um laranja que está na boca do caixa para tirar o dinheiro. Ele vai falar que a questão de segurança, e essas questões de segurança, geralmente os aplicativos são todos atualizados, né? E quem é idoso, eu sempre digo, quem é idoso, você tem que ter alguém de confiança, aquela pessoa que você confia na casa, né? Para você sempre estar com essa... Porque a oferta é muito grande, né? Qual que é? Você atende mais? Qual que é o teu público? Hoje é mais idoso? Você tem mais mulheres, mais homens? Que é uma curiosidade que eu tenho, porque eu sou muito desligada. Eu sou daquela que manda mensagem para a pessoa errada. Eu sou dessas. Então, eu fico pensando, será que é mais mulher que cai, homem? Você consegue? Pior que não. Como é uma coisa que acontece muito, tem todo tipo de público. Desde homens a mulheres. Eu tenho cliente de 20 e poucos anos, tenho cliente de 50 e poucos, tenho as pessoas idosas. Então, como acontece o tempo todo e como a sociedade não consegue acompanhar o ritmo de como é feito novas estratégias, novos golpes, tem todo tipo de pessoa. Por exemplo, tem um dos que é mais comuns também é o golpe do falso intermediário. Que isso também não sei qual que é. É assim, o golpista vê um anúncio de um carro, geralmente é veículo. Ele vê um anúncio de um carro, de uma moto, enfim. Ele clona esse anúncio em outra plataforma. E aí, quando a vítima, vê o anúncio clonado e procura o golpista para fazer comprar, né, o veículo, ele se passa por um intermediador com um vendedor verdadeiro. Daí o que acontece? Para o vendedor ele fala uma coisa, para a pessoa que está anunciando o carro ele fala uma coisa, para a pessoa que quer comprar ele fala outra. Ele fica levando os dois nesse sentido de conduzir como se tudo fosse de verdade. Daí a vítima vai lá, vê o carro na casa da pessoa, e daí confirma a documentação. Teve um caso que eu peguei que o golpista falou que o carro estava no nome da mãe do cunhado dele. Mas sempre tem um porém, assim. Nesse caso ele falou, mas não fala que você estava vendo com o parente dela, porque às vezes ela fala que tá... às vezes ela vai achar que eu estou falando mal, enfim, sabe como é que é? Sempre tem essa jogadinha, assim, mas é muito fácil cair. Porque imagina, você vai comprar um carro, você vê lá o anúncio, você vai na casa da pessoa, você vê o carro, é tudo aquilo que estava anunciado mesmo, é lógico que você vai cair. E daí, nesse caso, aconteceu isso, né? O golpista falou que estava no nome da mãe de não sei quem, ele viu lá o documento, viu que estava no nome daquela senhorinha, enfim, e daí ele mandou o valor pro golpista, e daí quando eles foram pro cartório para fazer a transferência, ele sumiu e viu que era golpe. Caraca, então o dono tava com o documentinho na mão, não viu o dinheiro
e a pessoa que ia comprar passou para conta de um terceiro. Exatamente. Os bichos estão. E essas questões assim de transação de veículo também, né? Tem falcatrua pra caramba, né? Nossa, super. Nossa, eu até brinco que esses dias eu tava falando, eu descobri o termo piseira não faz muito tempo, né? E aí aquilo eu me assustei, porque eu tava trabalhando no Boqueirão e daí falou, não, doutora, fique tranquilo, isso daí é uma piseira. Daí eu falei, caraca. Aí hoje eu vejo aqueles marketplaces do Facebook, das outras redes sociais, eu fico horrorizada, porque é um comércio que existe, você não pode negar, você tem que orientar que aquilo não pode para o cliente. Às vezes o cliente fala assim, não, e até não precisa. Até deixa eu te compartilhar um conhecimento da semana passada para ti. A Manuela estava dizendo que agora tem contratos de seguro que você tem ciência, contrato de adesão, que você tem um GPS no carro. Nossa. Imagina, já tá antecipando a busca e apreensão. Eu falei, não tem nem como mais. Um localizador, né? Ai, no sentido da segurança e tal. Aí você fala assim, ai, no sentido, nossa, que legal. No sentido da segurança. Que segurança, meu amigo? É um pouquinho a maior isso, né? Porque, você vai saber onde tá? Você pode desligar? Né? Umas coisas assim que eu falei, meu Deus, isso rende muita história, né? E muita discussão jurídica, porque afinal de contas, né? Eu já tinha visto pais que instalam AirTags, né? Para ver onde os filhos estão no momento da convivência. Já vi esposa pegar traição por conta do AirTag colocado no marido. Agora, no veículo em forma contratual, né? Viva a tecnologia, né? Viva a tecnologia. Eu falei assim, ainda vão ter que diminuir os AirTags, né? Porque os AirTags não, mas os localizadores, né? Colocar assim um chipzinho pequenininho, dar uma joia, né? Dar alguma coisa para ficar não tão cara de monitorado e a pessoa não achar. Mas essa do veículo, eu falei, meu Deus, olha só, são situações que você acaba, né? Achando que é pro teu bem e de repente é uma super fiscalização, né? Até que ponto pode, não pode, essa discussão contratual, né? Mas aí você falando de todos os golpes e dessa realidade ali, esse do bancário e as revisões contra o banco também você faz? Sim. Esse é um ramo que eu estou estudando ainda. Mas ali você falou dessa questão dos golpes, que seria, caríssimos ouvintes, sem juridiquês nenhum, que seriam as questões de indenização, né? Isso que você falou, que aí a pessoa perde um valor, né? Que aí seria uma indenização de dano moral e material, né? Material, exatamente. E aí as questões de banco, as questões de revisão de contrato, essas questões assim que a gente sabe que muitas vezes a pessoa faz aquele financiamento, faz aquele empréstimo e de repente ou mesmo até o cartão de crédito, né? Que deve, não sei, no escritório ali se é a tua área, mas deve ser assim uma procura muito muito grande, né? Porque cartão, se você não sabe usar... Nossa... Não, e os bancos se aproveitam super, né? Que você tinha comentado, a pessoa se aposenta num dia, no outro dia tem 50 mil produtos ali que o banco está oferecendo para ela contratar. E essa oferta é muito proposital. Hoje a gente vive, principalmente nesse cenário pós-pandemia, etc., muito endividamento. Muito, né? Você trabalha com super endividados. Tenho meus clientinhos. E tem muito, e todo tipo de pessoa. Mas você sabe que eu melhorei depois que eu comecei a trabalhar com superendividamento? Porque você sabe, ouvintes, eu tenho N defeitos, mas o maior é eu não entender quanto que eu ganho. Esse é um defeito que é muito complicado. Eu tento trabalhar em terapia, aí você tira a compulsão por compra por comida, aí fica uma coisa muito doida, assim, sabe? Mas eu melhorei muito depois que eu comecei a trabalhar com os superendividados. Porque eu vi assim, eu falava, nossa, com essa renda, a pessoa não pode se endividar. E ela se endivida. Porque você tem um pseudo poder de compra com cartão, né? E grande parte das pessoas que eu atendo, elas originam no cartão. Porque eu, por exemplo, não sabia que tinha gente que pagava luz no cartão. Eu não tinha, sabe? Aí quando você vai fazer a planilhinha, porque até a gente comentou isso com a Manuela, lá no local onde eu atendo, eu tenho que fazer a planilha. Quando você coloca no papel, porque até então você nem quer ver o extrato. Eu sou uma que eu não quero nem ver meu extrato do cartão. Nem gosto de ver, porque aí me dá uma depressão. Mas quando você coloca isso no papel, você fala assim, meu pai, o que eu vou fazer
né? Como que eu vou viver gastando menos? Que isso é uma situação. E aí, vamos fazer 2 anos, faz 2 anos que eu trabalho com superendividamento, eu me considero uma pessoa... Ainda não tô assim como deveria. Tá em aprendizado. Tô em aprendizagem contínua. Mas tá difícil, porque você olha e aí chegar com essa pessoa que já tá triste, que já tá depressiva, né? Porque não consegue se manter. E ainda tem a vergonha. Muitas vezes ela fica, assim, receiosa da crítica que ela vai levar, né? De todas essas questões, assim, que vão passar por ela, né? De dela ser exposta nessa roda com credores. Porque nas audiências, o banco nem quer saber, né? Tá nem aí pra pessoa, né? E tem a gente vê muito uma bola de neve, né? A pessoa se endividou no cartão de crédito, daí pega o empréstimo para pagar o cartão de crédito, daí pega o empréstimo para pagar o empréstimo. E o banco, ele super se aproveita disso. Sim. Então, não é incomum, muito pelo contrário, é muito comum, eu diria que até a maioria dos casos, você ter juros extremamente abusivos. A pessoa pegar 20 e pagar 100 para o banco. Então, o banco, inclusive essa oferta, né, essa publicidade, essa maneira desenfreada que o banco oferece, não é porque ele é bonzinho, que nem você falou. Né? Não vai lá te desejar Feliz Natal à toa, né? Não vai tomar café com você, nem, né? Eu falo, não tem essas coisas assim. Ele sabe que a gente precisa, que são coisas que a gente não vive mais, sem banco, sem telefone, Sim. né? E até a título de curiosidade, ouvintes, quando a gente fala em juizado ou até em questão de justiça, em processo, é tanto que a gente tem por hábito falar massificado, né? Porque são os maiores processados do Brasil, né? Inclusive, tem estudos de jurimetria que buscaram ver quais são os maiores processados do Brasil e também identificar. E ganhou o quê? Telefonia e bancário. Porque você não vive sem telefone. Não vive. E aí você vai lá e coloca lá teu pacote de dados, paga a tua continha, você vê 15 minutos, acabou tudo. Né? 15 minutos acabou tudo, aí você tem lá o teu telefone, uma inscrição indevida, você tem o teu CPF utilizado 2 ou 3 vezes, né? Para outras... Nossa, a telefonia também é complicado. E banco nem se fala, porque banco ele não pensa 2 vezes em te dar aquilo que você não pediu, né? E do mesmo modo, além de dar aquilo que você não pediu, na hora de cobrar, vem o desconto e dá-lhe. E procure seus direitos, né? Exatamente. E muita gente não procura. Não né? procura. Aí que tá. E nesse aspecto, eu acho interessante a gente pensar também no ponto de vista social do direito. Né? Porque, apesar de ser uma questão massificada, que você falou, e justamente por ser uma questão massificada, é que as coisas vão mudando. Conforme as pessoas vão buscando seus direitos, vão sabendo, vão procurando saber mais, se informar mais e não aceitando alguns tipos de abuso, que tem muito, né? Principalmente por conta dos bancos nesse aspecto financeiro, é que as coisas vão mudando, né? Que eles vão se adequando à norma, que eles vão fazendo as mudanças necessárias. Que nem você falou, hoje em dia tem muitos bancos digitais. Todo dia eu descubro o nome de um banco novo. Não, até eu dou risada. O Johnny que vai ouvir a gente depois, que hoje eu sei que ele está de castigo, inclusive, lá no IAT, está impossibilitado porque não me obedeceu, mas o que acontece? O Johnny, esses dias, ele deu risada que ele abriu uma conta e deram R$1 para ele de limite. Johnny, te expus aqui, mas aqui é a nossa alegria mostrar o print do teu limite. Aí eu falei, um banco com juízo. Um banco com juízo. Porque tem banco que você tem aquela mesma condição e você tem 10 mil de limite, né? Então, não tá, é o risco dele, né? Exatamente. Só que aí a gente brinca que a gente vai usar o cartão dele para as coisas, né? Não pode, porque tá aqui o cartão de tantos reais. Mas é uma realidade que você abre a conta, a pessoa sabe, ele sabe qual é a renda, porque ele teve que levar ali o comprovante de renda, e mesmo assim o banco deu um limite. A gente brinca, né? Nem altere. Nem passa nada. Assim, porque se passar vontade ou ter o cartão de crédito é algo que talvez você não tenha esse preparo emocional. Porque eu até brinco, eu tenho só um, porque eu vejo pessoas que conseguem conjugar, que conseguem fazer. Eu sou fã, eu não sei. Então eu prefiro só ter um ali que eu sei que é no dia tal,
para não ter essa questão. E aí me tire uma outra dúvida. Aí nessa ida do trabalho, que você começou a advogar, que você começou a ter ali a audiência para ti, dá medo? É um mito? Como que é a tua realidade? Ainda que seja de conciliação. Porque eu sei que você já fazia audiência de conciliação, mas as audiências que nós fazemos ali no Justiça é mais good vibes, né? Assim, mais pretencioso, Ali é uma conversa que se reduz a termo. Sim. Mas e ali na lide mesmo? Você já fez? Como que foi? Se você teme? Como que é pra ti? Assim, nas primeiras vezes, eu não cheguei a ter ainda nos meus processos, né? Mas acompanhei colegas, enfim. A gente sempre tem medo, né? Depois você vai desmistificando. Tem uma conversa com o Smith, inclusive, num programa que eu vi muito tempo atrás, que eu sempre gosto de lembrar quando eu fico nervoso, quando eu fico ansioso, que ele fala sobre pular de paraquedas. Que você vai chegando no avião, você fica muito nervoso. Você vai botando o equipamento, você está morrendo de nervosismo. Você está prestes a pular, você está quase, meu Deus do céu, infartando. E daí, quando você pula e você está lá vivendo aquela situação, você não se importa tanto, sabe? Então, acho que é justamente isso. É que nem a gente tinha falado lá no começo, né? Questões que a gente pode aprender. Comunicação a gente pode aprender, né? Sim. Interlocução a gente pode aprender. Sim. A melhor forma de expor as nossas ideias a gente pode aprender. Então, eu acho que o negócio é se expor mesmo. Até ser silente, porque às vezes é melhor você ficar quieto do que abrir a boca e falar besteira. Sim, também você pode aprender. Porque às vezes você vê umas sabedoria. Exposições assim de vergonha alheia, né? Você fala, não vou fazer isso, eu vou ficar quieto. Eu confesso pra você, quando eu me formei, eu fui trabalhar no escritório e eu nunca esqueço desse momento. Eu fui fazer uma audiência trabalhista. Pergunta o que eu sei. Eu não sei nada de trabalhista, mas meu chefe falou assim, não, você vai. E eu fui na audiência trabalhista e o juiz pediu de instrução. Aí o juiz pediu a minha OAB. Quando ele pegou minha OAB, ele falou, meu Deus, a OAB já tá nesse número. Mas não hoje, né? Nossa Senhora, eu queria cavar um buraco. Nossa, que vergonha. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui novamente, sabe? Porque o cliente olha e fala assim, tá, me colocaram o quê, né? Será que ela vai me defender? Será que ela vai saber? Será que ela tem experiência? Será que isso? Será que aquilo? Então, e até ultimamente tem sido muito objeto até mesmo de discussão nas redes sociais, né? Algumas ações contra os advogados, né? Nessa questão, assim, não só de colocar o tempo todo como se fosse uma reles profissão. Nós temos essa garantia constitucional. Sem o advogado não tem justiça, né? E principalmente acesso a ela. Mais ainda, essa questão de muitas vezes intimidar porque é recém-formado, ou intimidar porque acha que está muito distante as condições, né? Isso acontece muito. E às vezes, quando você está inseguro, eu sempre falo que a questão da audiência é que, como você mesmo disse, você tem que acompanhar os colegas. Você tem que observar muito postura de colegas que são mais experientes. Esses tempos atrás, eu fui fazer uma sustentação oral. Quem estava antes de mim só era uma das pessoas que eu mais admiro. E aí você imagina você falar depois dela. A pessoa tem a melhor sustentação oral que eu conheço em direito civil. E aí ela estava na fala dela antes da minha. Aí eu falei, caraca, dá vontade de dizer, bom dia, tá aí, né? Sintam-se à vontade. Para vocês decidirem como vocês querem. Mas a realidade, são os desafios, né? E além, então, do direito do direito bancário, você tem que você usa as questões de direito digital. Eu sei que você gosta de um pezinho no direito imobiliário também. Sim. Que aí foi o que veio primeiro. Isso, foi o que me encontrou ali, né? Como eu tô nesse começo, eu tava abraçando o que aparecia. O que aparecia, tanto para aprender quanto para desenvolver ali, né? Afinal, temos que pagar o cartão, né? Exatamente, a fatura. Dá para escolher muito. Chega todo mês. E aí eu tive contato através dos meus sogros e acabei gostando, né, do ramo. Daí veio por indicação um outro caso, por coincidência, e daí eu fui me inteirando ali. Porque, querendo ou não, saindo do bancário, se a gente observar, você não sai tanto das áreas, porque não deixa de ter contrato. Sim.
né? Você está trabalhando com contratos em diversas espécies, né? Mas hoje em dia é complicado, né? Porque as pessoas estão menos tolerantes no que diz respeito, né, às relações imobiliárias, contratuais, tipo contrato de locação. Eu falo que antes era difícil, você alugava a casa, você pouco via o teu locador, não tinha tanto estresse, né? Ou teu vizinho, assim, você tinha uma relação mais amistosa. Nesse teu período aí, é só treta? Só treta. Só treta, basicamente, é só treta. E a gente vive hoje um período muita mudança social, né? Não lembro quais cidades que eram que eu vi, mas hoje tem cidades no Brasil que tem mais apartamento do que casa. Sério? E daí, acho que Balneário Camboriú, Santos, se não me engano, algumas cidades de praia, assim. E a gente vê muita treta nesses ambientes, né? Porque é difícil conviver. Pô, condomínio edilício é tenebroso. É tenebroso. E então tem muita treta. A Alice, que é a minha norinha, que dá risada. Eu tô vivendo do lado de uma construção, né? E aí, esses tempos atrás, eu cheguei 7h20 da noite do trabalho, com a cabeça estourando. Tinham mais ou menos umas 6 betoneiras estacionadas. E aí eu peguei, desci, pedi gentilmente quem era o engenheiro que estava acompanhando ali. Por quê? Porque 7h20, a betoneira ela tem ciclo, né? Ela tem tempo de ciclo para não estragar o produto. Então ele queria me convencer que aquilo estava programado. Eu falei, não, tá programado para você ganhar mais produção numa hora que você não deve, porque já deu o teu horário de produção. O teu alvará, né, tá aqui até tal horário, você não pode trabalhar mais do que isso. E aquelas betoneiras, e aí os operadores da betoneira, dona, eu tenho que trabalhar, dona, eu tenho que trabalhar, onde já se viu, eu tenho que trabalhar. Lógico que ele tem que trabalhar. E eu queria falar que eu também tinha que descansar, né? Então alguém estava errado nisso, né? Aí eu dei risada, porque aí eu fui, filmei tudo. Aí, nossa, aí fui no 156, aí o meu marido, Elaine, o que é isso? Você não vai dar em nada. Aí pesquisei a empresa, a construtora, fui no canal direto da construtora, fiz uma notificação extrajudicial, aí agora eu dou risada, que eu sou quase que o mito da betoneira no condomínio. Porque no condomínio agora não tem mais desses caminhões betoneiras, tem um só, né? Se você chegar, só tem um. Porque eu sou daquelas pessoas que eu sou tão encardida que eu fui estudar tudo sobre a produção de cimento na betoneira. Para mostrar pro engenheiro que o que ele estava alegando era totalmente fora da realidade. E eles vão ser meus vizinhos. E eu falei, eu não me importo com a obra. Inclusive, eu agradeço que tem várias pessoas que estão empregadas. E agradeço também que é uma obra limpa, porque eu vejo ali a questão da preocupação com a segurança e tudo. Ressaltei tudo isso na notificação. Entretanto, me incomoda achar que você não percebe. Que você estacionar um caminhão de ferro, se diz estacionar um caminhão de ferro às 4 da manhã. Meu Deus. Aí só aquele barulho, assim, daquele tilintar de ferro às 4 da manhã. E para quem não sabe, eu tenho insônia. Então eu sei de tudo que acontece. Porque eu estou lá bem acordada. E daí eu falei assim, meu Deus do céu, de novo você vai ter que falar e tal. Então é algo que eu vou conviver, né? E eu ainda tenho a tolerância. E deu boa numa conversa amigável. Mas quando não dá, Du? E não dá muitas vezes, né? As pessoas têm muita resistência em resolver a situação, né? Mas daí para isso tem um advogado. Para isso tem um advogado. Porque, olha só, e eu vejo que tem muita questão assim que às vezes é o bom senso, né? É o bom senso, é o conversar. Mas não quer conversar, ou até, por exemplo, desde barulho de criança, que dependendo do condomínio onde você mora, é um condomínio voltado à família. Então eu fico pensando, né? Óbvio, você tem apartamentos que já são voltados a um público solteiro, um público mais jovem, né? E tem apartamentos que você tem uma área útil gigante, principalmente com parques, tudo é para as crianças gastar energia. Aí você vai morar lá, você não quer barulho, você não quer barulho de choro, você não quer barulho de bateção de bola, né? É complicado, você vai ter uma frustração gigante, porque vai estar o tempo todo discutindo isso. Do mesmo modo, tem lugares, até tem hotéis, né, que não permitem mais crianças, tem hotéis voltados a esse público, que não quer viajar o local onde tem a criança, que não gosta de pet. E você sabe que esses dias eu tive uma consultoria que eu fiquei horrorizada, porque a parte era xenofóbica. Ela não gostava dos costumes dos vizinhos que eram latinos.
Aí eu falei assim, não, mas isso não tem nada a ver. Ah, tem, porque eles ouvem um som muito alto, eles são muito alegres e eles são muito barulhentos. Não tem nada a ver com ser latino, né? Pelo amor de Deus. Aí eu falei assim, então tá, né? Então você não pode ouvir música. Não, era muita xenofobia da parte dela. Você via que tinha no linguajar dela aquela coisa, o que que eles estão fazendo aqui? Por que que não voltam pro país? E aí você tem que dar um presta atenção na pessoa que vai, né? Que você vai orientar, porque você sabe que, além de tudo que ela tá fazendo, é um crime, Sim. né? E como tem pessoas que... Eu não sei se isso é perfil de locadores mais tradicionais, sabe? São pessoas, assim, que não têm essa capacidade de transigir, assim, de entender que, por mais que esteja fazendo barulho, tá dentro da área dele, tá dentro de uma hora. Diz que agora a perturbação de sossego não tem mais hora, né? Eu não, também fiquei sabendo disso há pouco tempo. Tem que perturbar o sossego mesmo. E aí você começa a ver todas essas questões, você fica pensando, você fala, nossa, é difícil você advogar para pessoas assim, né? Você já teve algum cliente que você chegou e falou assim, cara, não é bem por aí, acho que você não tá certo. Já teve essa felicidade? Ainda não. Não? Não, eu dei sorte dos meus clientes serem bem bonitinhos, assim, por enquanto. Porque às vezes o cliente vem e faz o quê? O cliente ele tá todo a pauta dele é toda do errado Uhum. e você sabe que ele vai ter uma consequência por fazer isso daquela forma e de repente você sabe que você vai orientá-lo, ele não vai querer te ouvir Sim. e vai falar, não, se você não me atender, outro vai me atender. Sim. Né? E com certeza vai, né? Vai, porque aí você já é doido isso, né? Porque vai muito também para a questão ética, né? Será que é isso que eu quero para mim? Será que tipo de advocacia eu vou ter, né? Porque vai muito nos limites, né? Tem áreas que eu até brinco que você tá o tempo todo jogando com essas questões do limite, né? Dos teus limites éticos, né? Porque tem coisas assim que não sei se é uma opção que a gente faz ou se a vida e a nossa própria, né, consciência faz com que a gente se distancie, né? Toda a vida. Você não pensou em criminal? Então, até ia comentar isso. É uma área, assim, que eu não me atrevo de jeito nenhum. Nada contra. Nossos colegas, né? Os nossos colegas, tem amigos que são, inclusive, do criminal, do penal, mas é uma área, assim, que, pessoalmente, eu acho que eu não ia me dar bem. Que é muita coisa. Apesar de que família, eu acho que é mais pesado do que criminal. Família, eu digo pra você, eu até brinco que eu falo que são áreas muito sensíveis, né? Porque se eu te privar, se eu privar a tua liberdade, você não vai pensar duas vezes. Duas vezes, você vai dar o que você tem. Você fala, não, olha, meu filho, eu quero tirar da prisão, ou, né, não quero saber disso. E família é alguém que você ama, né? E é alguém que você ama e até a construção daquilo que você considera o teu ideal desmoronando. Então, é uma área que você absorve muitas questões e é doido isso, sabe por quê? Porque quando você atua em determinadas áreas, principalmente família e criminal, os primeiros clientes são muito a realidade da tua história, né? Então, são desafios pessoais. Né? Eu tava brincando até com a Giovana, né? Que a nossa amiga Gigi tá fazendo psicologia, né? E aí eu falei pra ela, Gi, eu nunca esqueço da minha primeira supervisão em psicologia, na clínica, que nós tínhamos que atender as pessoas, e quando a pessoa que veio pra mim, ela narrou a história dela, eu saí de lá destruída, porque parecia eu narrando a minha história pra mim. Então você tem que ter um emocional muito, muito estruturado para você ter certos embates com situações que são muito parecidas com a que você vivenciou. E isso acontece muito no criminal, eu não vejo tanto, porque eu não tenho essa expertise, não atuo. Mas em família é muita coisa, assim, que é o que você vivencia, que é a realidade que, se você tiver uma sensibilidade muito aflorada, você se corrói, você leva para casa o problema. Hoje eu até brinco, né? Eu consigo tirar eu consigo literalmente deixar no escritório aquilo que não me pertence. Mas durante muito tempo foi muito difícil, porque eu sempre trabalhei com criança e adolescente, mais criança do que adolescente. Então, quando você pega essas áreas assim que você começa a ver a realidade de famílias disfuncionais, né? Hoje se fala muito em mãe narcisista, né? Então você vê aquelas famílias disfuncionais, você vê maus tratos, você vê uma realidade de negligência e tudo.
e você se coloca ali na função de mãe, aí é complicado, sabe? Então, quando a gente, que nem você agora que está começando, você tem essa realidade daquilo que você quer fazer, mas também a realidade daquilo que você não se aventura, né? Exatamente, exatamente. E direito de família também é uma área que eu prefiro tomar uma certa distância justamente por essas questões que você falou, assim. Acredito que é pesado, né? E você vê, assim, que independente da classe social, do grau de instrução, da escolaridade, da idade, as pessoas normalmente não sabem se relacionar. Nem Né? um pouco. Você encontra problemas ali muito sérios, às vezes, independente da situação de vida da pessoa. E é uma coisa assim que até eu estava vendo a OAB agora, ontem eu estava vendo essa propaganda. A OAB agora, ela lançou um programa do psicólogo para nós. Olha. Sim, e tá num preço super atrativo. E até eu brinquei que aí o super atrativo, a primeira consulta, salvo engano, é grátis. E aí as outras num preço super atrativo. Por quê? Porque o advogado ele tem que se preocupar com a sua saúde mental. Super. Porque para você atender alguém e recepcionar o problema de alguém, a primeira coisa é você saber dissociar o que é dele e o que é teu. E além disso, não levar o que é dele para você, né? Sim. Porque aí você se torna um advogado muito bélico, como a gente chama. Aquele advogado que só quer treta, né? E você, muitas vezes, não tem que ser treta. Você tem que literalmente conversar. Você tem que mostrar para o seu cliente as vantagens de um acordo, negociar, né? E isso é importante, é tirar essas armas, né? É tirar essa fala doída, né? Então, eu sempre falo que quando você casa, quando você inicia um relacionamento, são duas histórias de vida totalmente diferentes, né? Então, você se adequar e se colocar à disposição a construir a sua história com aquela pessoa, como é que você vai tirar traumas do passado? Como é que você vai tirar conceitos, né? E do passado, né? Então, isso vai fazendo com que a relação ela tenha todo esse tempo, esse teste, né? Essa maleabilidade do casal. E só fica junto quem souber, né? Nossa. Só fica junto, porque a relação, gente, ela não deve ser aquele grilhão que eu falo assim, aquela bola de ferro que fica Você tem que voar, você tem que transbordar, você tem que se sentir bem. Só que muitas pessoas, elas preferem se sentir, né, ter esse grilhão, ter essa bola de ferro, no sentido de estar presa a alguém para ter alguém. Né? Então, isso é muito doido, né? Isso é muito direito das famílias, né? Já que está filosofando aqui. Super, Né? super. E essa questão das pessoas não buscarem se conhecer, né? Sim. Muitas vezes essa situação que nem você falou da pessoa achar que precisa ter alguém, às vezes é porque ela tem medo de ser abandonada, porque o pai foi ausente, tem medo de, enfim, não acha que dá conta porque passou por um trauma. E daí as pessoas vão carregando as questões que elas deviam trabalhar e despejando nas outras, né? Sim. E é o que acontece na maioria dos casos, enfim. E o advogado tem que ter esse jogo de cintura. E eu desde que eu estava lá no Justiça no Bairro, desde antes de começar a advogar, eu já tinha esse pensamento, digamos, que o melhor benefício que eu posso trazer atuando, a melhor forma da pessoa resolver a situação é aquela que é mais simples, né? O caminho mais curto ali é o caminho da conciliação, da mediação. E é um caminho muito difícil. Sim, porque ouvir o outro e fazer o outro te ouvir é complicado. E eu até brinco lá em casa, porque eu falo que o meu marido, ele tem toda a característica. Por isso que a gente fala assim, porque homem é grosseiro, homem é sem paciência. Não, se fosse pensar assim, lá em casa eu sou, né, a figura masculina. Eu sou a figura masculina, né? Todo o estereótipo do que é masculino reside em Helena Shima. Porque eu não tenho paciência, eu odeio DR, sabe? E o Edgar, ele ama conversar. Ele ama sentar e falar. Ele ama analisar. E eu tenho pavor disso. E é uma coisa que eu sempre fui acelerada desde que eu me conheço por gente. Então, para mim, as coisas, elas se encaixam dentro de uma possibilidade de ser objetivo, né? De falar assim, tá acontecendo isso, qual é a nossa necessidade de resolver isso? Não, Edgar, não, está acontecendo isso, mas em 2014 aconteceu isso também. E aí foram 11 anos que isso está acontecendo, sabe? Então, é uma revisão do passado, misturado com tudo. Então eu falo assim, meu Deus do céu, como você tem que exercer a tolerância. E a gente vê que as pessoas não são tolerantes hoje em dia, né? Não são, e elas são frágeis, geralmente, né? Nesse sentido das relações familiares, interpessoais. As
pessoas voltam a ser crianças, elas fazem birra, elas se preocupam com coisas que não tem que se preocupar, bem isso. Não, eu falo que a diferença, né? Hoje em dia, eu tava brincando antes de começar o programa com o Alexandre, que um em cada 4 casamentos, a cada 4 casamentos, um termina em divórcio. E é muito a questão do diálogo mesmo, a questão de ser tolerante, e a questão até muitas vezes de chegar e ver se isso é uma crise ou se isso é uma necessidade de se preservar, né? Porque os casamentos, eles duram em média, acho que a última pesquisa era em média 7 anos. Fala-se muito da crise dos 7 anos, né? Mas eles têm durado numa faixa dessa. Por quê? Porque aí é o nível de tolerância, né? É o nível, literalmente, de tolerância quando as ideias realmente não batem. Porque diferença de personalidade todo mundo vai ter, são 2 criações distintas. Super. E a gente né? vai mudando, né? Conforme Vai se adaptando, né? E aí até mesmo, né? Fazendo uma junção com tudo que a gente falou agora, quando você faz um contrato ali, que seja lá um contrato bancário, quando você cai num golpe, que aí você vê muitas vezes assim, o parceiro te apoiar porque sabe que aquele momento foi de fragilidade. Ou o parceiro literalmente chamar de burro, burra, porque você não sabe usar um telefone, ou como se aquilo nunca fosse acontecer com ele, Sim. né? Nas questões até mesmo de assumir dívidas. Como é interessante, e cada vez mais eu vejo assim, como os casais mais novos, eles optam por contas distintas, né? E a divisão de valores e tudo e tal, para ter essa independência versus, né? Essa questão assim de ciência até onde, né, é legal você ter uma conta dividida, até onde é legal você falar, não, hoje é por minha conta. E tá de boa, né? Não é feio, né? De namoro, Contrato né? de namoro que hoje também. tá ficando cada vez mais em alta. Sim, porque aí literalmente você fala, nós somos namorados, não temos. Até esse termo é um termo que rende um outro programa, né, Du? Esse tema. Porque ele fala assim: você não tem ânimo em constituir família. Você está ali para se conhecer, para ver e entender no que esta relação vai evoluir. Até como uma forma de blindar para uma união estável, né? Porque dependendo de como for, né, a gente sabe que tem pessoas que têm este interesse já na união estável para partilha de bens. E nesse caso, até fica a dica, hein? União estável, para mim, é uma das condições, né? A gente fala em estado civil, que não é estado civil determinado pela lei, mas é uma situação em que você tem que pensar muito por conta da tua mudança de patrimônio. Porque às vezes você ama tanto que você fala, não, eu tenho esse carro aqui, vamos dar entrada num carro melhor. Se você não, né, salvaguardar este carro antigo, dizendo que era só teu, quando muda, né, quando vira patrimônio comum, é complicado, né? E é uma das coisas que eu acho que mais as pessoas procuram um advogado, né? Porque tá ali pelo amor, pela emoção, e de repente tem que dividir tudo por 2. Sim, e o que era muito bom fica muito mal, né? Fica muito mal. Os relacionamentos românticos tem essa questão, né? Você amar muito a pessoa e depois você odiar muito a pessoa. E acaba respeito, acaba tudo, né? Acaba tudo. Acaba tudo. E o pior ainda, que aí até. Eu não sei quem que eu tava conversando esses dias e falou assim: porque eu não quero ver nem a minha cunhada e não sei quem mais daquela família, porque ninguém mais é família. Eu falei: não, a sogra continua sendo. A sogra continua sendo. E se você tem filho, é pai do seu filho. Sim. É pai do seu filho e vai estar ali a vida inteira. E se não for um bom pai, ou se não for um bom marido, você tem que ter discernimento. Que às vezes é um bom pai, mas não foi um bom marido. Mas é o pai que teu filho idolatra. E não é você que vai destruir essa imagem porque você não como é que se diz? Você não gosta mais da pessoa, né? E acontece isso muito também, né? Que nem eu falo, ali no Justiça era a dinâmica de tudo um pouco, né? Porque flutuava da curatela para a família, de vez em quando não, porque agora é sempre registros públicos com as alterações ali. Então é um mix de coisas que você vai aprendendo. Por isso que eu entendo que até ir para o bancário, ir para o imobiliário é um desafio de uma coisa muito nova, né? Sim, é muito novo, mas é muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo, muito mais né? Tranquilo. Eu acho que é porque tá tudo ali dentro do contrato, né? Exatamente, é uma coisa mais fria, digamos assim, né? E que nem a gente estava falando dessas questões de dinâmica, de relacionamento, eu penso que muitas vezes a pessoa espera chegar até um limite do insustentável, do insuportável, para começar a pensar em alguma solução e geralmente essa solução acaba em acabar mesmo.
né? Eu sempre falo, acabou o respeito, acaba tudo. E se acabou o respeito, tipo, numa briga onde você sente que deu, é a hora de, literalmente... E até nessa vida de professora, é muito legal, porque aí você acaba se desafiando, né? Essa semana, eu estava na semana de projetos de extensão da faculdade, e um aluno me questionou sobre a questão dos princípios do casamento, né? Porque para ele, que é uma pessoa de uma determinada religião, ele entende que lealdade e fidelidade são coisas que é até a morte separe. Né? Então, só que aí eu fico pensando, será que todo mundo tem essa, digamos assim, essa consciência quando casa? Porque fidelidade, literalmente, está ligada à traição, mas lealdade é tudo. É transparência financeira, né? É também a questão de ter filhos ou não ter filhos, que eu acho que isso é uma coisa que tem que ser trazida antes de casar. Com certeza. Né? Porque tem pessoas que querem e têm essa vontade, e tem gente que não quer, e tá tudo bem. Se você tá assim e teu parceiro também entende assim, show de bola. Vida que segue, né? Não tem essa necessidade. Eu até brinco que filho não é função social, né? Que você tem que ter determinada idade, tem que ter, né? Tem que se formar na faculdade, né? São os pressupostos da pessoa, né, competente, Sim. né? Se formar na faculdade, ter um bom emprego e ter filhos, casar e ter filhos, comprar né? um carro. Comprar um carro. O financiamento já é da cesta básica, né? Ter um financiamento. Mas aí eu fico pensando, antes ainda você tinha que ter 2. Porque aí era o sinônimo da estabilidade total. Porque se um 2. der errado, daí tem um outro. Agora, nem se fala tanto em 2, porque sabe que tá difícil criar filho. Sim. Mas era muito essa busca. E aí eu via muitas mulheres com determinada idade, ascensão profissional ali, e fala, não, mas aí agora eu quero ser mãe, como é que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? Conheço pessoas que mudaram a vida e são novas, por conta do filho, a rotina, e excelentes profissionais, né? Sim. E aí eu até tava comentando, não sei se foi com a Rê, não sei com quem que eu comentei, que eu tava falando que é difícil para você voltar com a Natana. Eu estava comentando com a Natana que é muito difícil você voltar ao mercado de trabalho quando você tem esse boom de maternidade, você resolve sair para curtir, porque aí você tem que estar atualizada. Daí quando você vai, infelizmente, para uma entrevista de emprego, já olha que você tem filho e fala, ih, essa vai faltar. Essa vai faltar, essa vai faltar e essa vai faltar. Então, tem ainda essa questão no mercado de trabalho, o fato de ser mãe, né? Além outros fatos, o fato de ser mulher, de ganhar menos e tudo e tal, né? Mas aí eu fico pensando, né, você sai de um boom, que era aquilo, a imersão que você vivia, né? Até de barulho, né? Sim. Porque a gente é barulhento. Eu falo que a gente, porque sempre o Du trabalhava do lado ali, né? Então ali... E eu até comentei com a Alice. Falei, Alice, é um dos piores lugares pra gente trabalhar, porque é um ambiente muito engraçado, é muito divertido, onde as pessoas, elas se dão muito bem. Quem tá lá tem a mesma vibe, né? É difícil manter o decoro. É difícil manter o decoro. E nós temos todos a mesma vibe. Então, é uma equipe que tá muito tempo junta, né? Sim. E por ter essa mesma energia, é um lugar onde você gosta de estar. E aí, de repente, você vai para um escritório, ambiente é hostil, né? Aí você não se sente seguro com a questão da amizade, porque você vê que as pessoas são muito competitivas. E ali a gente competia para ver quem tinha menos papel na mesa, né? Que né? Essa coisa de ter menos papel na mesa, de estar cheio de serviço e não ter tempo, né? De se preocupar com o outro, com a vida do outro, né? E isso faz diferença, né? Eu falo que não é um bom lugar para você sair como o primeiro local de trabalho, porque a tua referência fica aqui, né? Exatamente. E no meu caso, eu acho que talvez se eu não tivesse entrado nesse contexto, talvez eu não estaria no direito. Não estaria no direito. Exatamente. Porque realmente tem esse ambiente humano, esse ambiente acolhedor lá, né? E que nem a gente estava falando ali da questão de planejar, né? Uhum. Às vezes você... É necessário você estar caminhando com uma pessoa que tem uma ideia de vida, uma intenção de vida semelhante à tua, né? Porque tem muita questão do machismo, né? Da mulher sempre recair sobre a mulher, essa questão de mãe. Não se fala tanto sobre as implicações de ser pai. Isso né? É verdade. Os homens não sentem tanto esse peso. Já a mulher tem essas questões que você comentou, né?
Mas lá no Justiça no Bairro eu tive uma boa referência, assim, de realmente do que é ser um bom ambiente, né? E tanto que quando eu escolhi trilhar um novo caminho, eu realmente excluí as opções de trabalhar em algum lugar, né? Preferi iniciar, arriscar mesmo na advocacia, no trabalho autônomo, porque eu imaginava que eu não ia ter outro lugar como esse, né? E eu também tenho a consciência, não sei se você já viu um vídeo da Jujutsu, sabe? Jujutsu, que sumiu, agora apareceu, enfim. Ela fala num vídeo que ela é péssima em entrevista de emprego. Ela fala assim, nossa, eu sou péssima em entrevista de emprego. Perguntam 5 coisas ruins sobre mim, não sei dizer. 5 coisas boas também não sei dizer. Eu sou muito assim. Então eu tive essa referência ali no Justiça no Bairro como algo muito bom. E eu acredito que me preparou assim em vários aspectos. Sim, você sabe que eu sou questionada direto para os alunos. Ontem mesmo eu estava atendendo uma aluna de uma mentoria que precisava para aquele minuto e eu estava dentro de São Vicente. Passei a manhã lá, bem faceiraça com as minhas vozinhas que eu amo. E aí os alunos falam assim, mas você faz isso como dativo, como tal, tal, tal. Eu falo, cara, é missão de vida. Eu tenho outros empregos que me permitem pagar as minhas contas. Mas eu entendo que dentro do direito eu tenho essa missão. Então, quando eu vou atender uma pessoa em situação de rua, que para mim é pelo menos eu levar, resgatar a cidadania dela, no sentido de oferecer um documento. Ah, mas ela vai perder o documento semana que vem. Não interessa, pelo menos nessa noite, na Blitz, ela pode não apanhar, ela pode não ser levada à delegacia por conta de homônimos. Esses tempos atrás, eu atendi ali a questão do IML, que eu não fazia ideia da quantidade de indigentes que nós temos ali dentro do IML e a quantidade a questão da violência mesmo e da pessoa estar ali falecida e não ter nem a questão de poder estar enterrada, sabe? Então, a dignidade até da pessoa falecida. Então, são essas questões que são vulnerabilidade extrema. É para isso que eu nasci, é para isso que eu sou professora de práticas jurídicas, é para isso que eu fico dentro de um NPJ, para atender essas pessoas dentro da vulnerabilidade. E, óbvio, todo mundo precisa de dinheiro? Todo mundo precisa de dinheiro. Mas a minha satisfação mesmo é atender isso, né? E eu acho que quando você se identifica, né, cada vez mais. E isso, cara, afiliado, no começo a gente vai fazer de tudo. Mas graças a Deus a experiência ela traz a possibilidade da gente escolher aquilo que nós fazemos melhor e nós nos sentimos a identificação do nosso trabalho. De você ver aquele sorriso e você falar assim, legal. Então, óbvio, você faz lá um inventário de um valor alto, você fica feliz, todo mundo gostou do teu trabalho e você tem uma boa recompensa. Mas eu não posso atender diferente aquela pessoa que eu estou atendendo no NPJ. Sim. É a mesma qualidade de serviço que tem que ser, a única coisa que difere são as cifras, né? Então, eu tenho isso muito comigo, que é uma missão. E aí, ontem, eu passando amanhã lá, aí você começa a rever, né? A tua história de vida, revendo aquelas mulheres que lá estão, vendo que muitas estavam em vulnerabilidade extrema, assim, extrema mesmo, de serem acolhidas, e aí você vê a fragilidade. Às vezes você só pensa em ter a vida toda, né? E aí você vai acabar lá, cara, sem nada, chegando com a sacolinha do mercado. É o que a gente aprende, né, desde sempre, que você precisa ter para ser, né? Sim. E muitas vezes essa questão da gente fazer a diferença da vida da pessoa, às vezes é simples, né? Às vezes é tratar com dignidade, às vezes é você olhar para um problema que ninguém mais está olhando, por mais escancarado, é óbvio que seja, né? E por isso que é tão importante esse trabalho. E outra característica que eu acho que a gente aprende ali, nesse tempo que a gente esteve junto, é ter essa inquietude por resposta, né? De querer resolver os problemas, Sim, né? sim. E aí, às vezes, as pessoas ficam assustadas, porque elas falam assim, sério que você vai fazer isso? Não vou. Porque para mim é comum fazer isso, né? É comum buscar lá onde está a origem do problema, a certidão tal, em tal lugar, sabe? Então, você não ter essa preguiça de você achar que teu serviço é limitado, né? Sim, E assusta as pessoas isso, até ou não? Assim, você querer, não, vou fazer isso e tal. É um diferencial que o pessoal costuma gostar. Sabe? E uma coisa que também eu aprendi no Justiça no Bairro é que não tem expertise, diploma, especialização que supere a boa vontade. Então, quando a gente tem boa vontade de resolver o problema, de dar uma solução, de estudar, de buscar aprender, as coisas acontecem da melhor forma possível.
Não, e eu falo, se eu não sei, eu sempre falo isso. Se eu não sei, daqui 2 dias eu vou aprender. Exatamente. Eu volto com a Dá um pessoa tempinho. que sabe. Eu volto porque eu vou procurar saber, porque para mim também é um aprendizado, né? Com Então certeza. eu até brinco que o programa ele trouxe para mim essas possibilidades, que nem a, a gente estava falando sobre direito bancário, né? A Manuela ontem apresentou, a Manuela semana passada falou sobre a teoria da amostra grátis, que eu nunca tinha ouvido falar, que está ligada no direito bancário, sobre aquelas questões de te dar um cartão de crédito que você não pediu, sabe? Aí ela trouxe teorias que essa questão do GPS no contrato. Daí eu falei, caraca, vamos estudar, vamos ver se isso. Então você sai com o bicho, sai picada, né? É. E você quer ver coisas diferentes e coisas novas e você começa a trocar essa ideia, então você sai muito mais. é, eu agradeço muito de ter a oportunidade porque eu reencontro e aprendo coisas novas. E quando você recebe o cliente, por mais que a situação jurídica possa parecer a mesma, o que vem por trás é diferente, né? O que vem por trás é a história da pessoa e em determinadas áreas a relação que ela tem até com os outros, né? Se sabe ou não ler um contrato, que não sabe, né? Muita gente até fazer contratos, né? Sim. Até você tá advogando para locador, né? Ou para locatário. Você advoga para ambas as partes. Pra, é, pra, pra locatário. Então, porque locador, eu não sei, você pode até me corrigir. Locador, eles têm. Não tem, assim. Como é que eu posso dizer? A vontade de estar ali, né? Tá ali, tipo assim, tem uma renda extra aqui, beleza, vamos resolver do jeito que tá mais fácil pra mim aqui, pra eu voltar pra minha vida. Porque e eu até a gente voltando a falar sobre direito imobiliário, como é importante um contrato bem feito, né? Super, super. E como é difícil Ter um contrato ter bem um feito. contrato bem feito. Porque você já pegou aqueles que são vendidos na papelaria? Tem uns que são vendidos na papelaria. Agora tem o Google, né? Eu sou um Chat pouquinho. GPT. Tem o chat GPT. Tem uns mais antigos que tinham o contrato vendido que você comprava em bloco. Aí você fazia assim, ó, tact, já preenchia, e aí você comprava em bloquinho o contrato de locação. E esse contrato de locação ele não é de todo errado, porque ele tinha os elementos principais. Mas hoje tem tanta cláusula que você pode colocar, como arbitragem. Você pode. Sim. Tem contratos que colocam a possibilidade de retenção de produtos em caso de implemento. Então, você tem muita coisa que você pode moldar, né? Cláusula penal, as questões ali da data de pagamento, desconto, coisas que não tem nesse contrato, né? E quem vai fazer pelo Google, pelo chat GPT, faça um contrato de locação. Se você não souber dar o comando, ele não vai fazer, né? O famoso prompt, ele não vai te dar um contrato show de bola. Quanto mais você trouxer argumentos, mais, né? Você trazer argumentos, mais você tem um contrato elaborado de acordo com a tua vontade. Mas eu fico admirada, assim, porque são coisas básicas, né? Por exemplo, a questão de não pagar, a questão das consequências do não pagar, as questões do reajuste, que isso daí tinha que estar na face de todo o contrato, né? Sim. E às vezes tem essas questões, só que de um jeito irregular, né? Uma multa que não poderia cobrar, um tempo que não poderia ser o tempo. E é muito comum. Muito comum. E até imobiliário, a gente fala assim, né? Porque você vai ver as locações, você vai ver despejo, mas tem outras ações, né? Por isso que eu falo. Que aí não é só. E aí tem a locação comercial, que também é diferenciado. Super. Tem outras coisas que devem ser sempre com um advogado. E aqui eu bato muito na tecla no programa. Tem que ser um advogado especializado. Por quê? Porque se você se aventurar, ou que a pessoa, você vá no teu de confiança e o advogado tem assim a responsabilidade de falar assim, isso aqui eu trabalho com um colega parceiro. Porque se fizer errado, aí o bicho pega, né? Nossa. E aquilo, né? Quando a bomba estoura, você vai querer estar com um ser humano ali para resolver o problema também, né? Sim. E de fato, essa questão de especialização é muito importante, eu acho, porque primeiro eu vejo boa parte dos advogados, eu sou iniciante, então né, ainda estou aprendendo também, né? Boa parte dos advogados não buscando aprender, não buscando se qualificar, não buscando se atualizar. E eu vejo esse como é que eu posso dizer? Esse generalismo
mas sem qualidade. Eu até digo para você que tem áreas assim que eu falo, por exemplo, direito do trabalho. A pessoa chega para mim e faz uma pergunta e fala, nem vou te responder porque eu vou dar uma resposta assim pior do que a tua, né, pior do que a tua dúvida, porque eu não sei nem por onde começa, não me aventuro, eu morro de medo de fazer qualquer coisa nessa área. Por quê? Porque eu sei da minha limitação. Agora, direito civil é gigantesco. Sim. Né? Você tem todas as relações humanas possíveis dentro de uma sociedade e até fora dela com o direito civil. Só que você sabe que tem áreas que você tem maior facilidade. Né? Então, por exemplo, eu até brinco, tem áreas ali que você trabalha com as questões, por exemplo, de direito das famílias, você conhece de longe quem é um advogado que atua na área e que não atua. Por quê? Porque a linguagem é totalmente diferente. Né? O peticionamento é diferenciado do que uma revisão contratual. Né? Então, quando eu vejo assim o colega, ele está começando, como você que está começando, não é que você tenha que chegar e falar assim, eu vou sobreviver agora só de direito marítimo. Né? Não vai no início, exceto se você é filho de um dono de escritório, que você trabalhou aquilo na vida inteira, que aquilo é a tua predestinação e você está com a carteira da ordem agora e vai trabalhar lá, parabéns. Agora, você começar do zero, muitas vezes você não vai pagar suas contas. Não mesmo. E aí você vai ter que ter essa carteira. O que eu quero deixar bem claro é que é necessário nessa profissão estudar e estudar sempre, é uma constante. Então, se for fazer determinada área, você vai ter que sentar e estudar. Se for outra área, você vai ter que sentar e estudar, porque são teorias, são questões de... até teve a Jéssica Menin aqui, e ela estava falando que previdenciário é todo dia. Ela falou assim, é todo dia. E a portaria, e a resolução, e a não sei o quê. E aí, eu tô o tempo todo ali e tal. Então, é o dia todo tendo que estar atento, porque aí, se eles mudam uma regra, impacta em todo o cálculo que eu tô fazendo. E é um estudo constante. E hoje, né, que nem ela falou, depois de tantos anos formada, ela só trabalha naquilo, e é porque ela sempre trabalhou naquilo. Então, é a escolha dela, e ela era um pouco mais modesta fazendo aquilo, e depois abriu, né, o leque, e, óbvio, você vai sobreviver, porque todo mundo fala assim, advogado tem milhões de advogados. Cara, tem muito advogado, mas que exerce mesmo, sim, não tem tantos assim. E aí você fala, porque é muito simples, não é simples, né, Du? São 5 anos. Nossa. 5 anos que não passam tão rápido assim, né? Uma OAB, né, que tá cada vez mais difícil. A OAB, a FGV com a CESP, até o patrão lá publicou um meme que eu dei risada. Eles estão disputando para ver quem que vai ferrar mais os concurseiros, né? E o pessoal ali, porque tá vindo num nível, porque não é nenhuma retaliação, é errado falar que é uma retaliação, mas é uma questão de segurança e filtragem de profissionais considerando o número de faculdades, né? E a gente sabe que na faculdade você não vai aprender tudo. Você não dá tempo. Não dá tempo de você aprender tudo. Não, e até se você tem uma boa graduação e termina o curso sabendo de muita coisa, daqui 2 anos você vai ter que reaprender de novo. Porque para atual, para que nem você falou, fazer prova, tem que ficar atualizado o tempo todo. E o profissional do direito que não tem essa vontade de aprender, realmente não se torna um bom profissional. Não. Pode até conseguir atuar, mas é daquele tipo de advogado que daí a gente sabe como é que é, né? Não vai trazer benefício para o cliente. Não vai, e essa linha de pensar assim, já endurecida, de que é assim, é assado, e não é, e é surpresa, e eu até brinco, eu falo muito isso, que eu não gosto de brigar, não gosto de levantar minha voz, não gosto de me alterar, eu sou uma pessoa que, para me tirar do sério, e às vezes até ruim, sabe? Porque quando eu me esparramo, que nem eu tava brincando, que eu falei que o Johnny tá de castigo, porque ele foi lá numa reunião, eu falei, você fica quieto e volta quieto. E ele não ficou quieto. E daí, quando ele voltou, eu dei risada, né? Que eu falei assim, olha, da próxima vez, você vai ouvir o berro sem telefone daqui onde você tá, que dá 300 quilômetros. Que eu falei, vai ver o berro de lá. Porque eu sou uma pessoa que eu demoro pra perder a paciência e eu não gosto de gritaria, é um perfil meu. Na advocacia, eu tento ser assim também. Mas se for pra brigar, daí eu gosto também. Aí eu entro, mas eu não entro pra brigar pouco. Eu entro pra
impor e literalmente defender os interesses do meu cliente, porque daí você está numa outra posição, né? Então, eu sei transitar pelas duas posturas, mas mais do que isso, eu entendo que a advocacia é você ter a razão, você ser a razão do cliente, né? Você não pode embarcar da pilha, Claro né? que não. E às vezes, quando o profissional ele não é da área, ele quer da pilha, porque ele acha que é legal ser aquele advogado que combativo, aquele advogado que vai mostrar serviço Aquela brigando. vibe suits, né? Né? Você É. tem que ser combativo. Intensa aí. E se você não falar e não, né, não usar a palavra difícil, que tipo de profissional você é, né? Sim. Não tem nada disso. E é muito interessante, porque você. E a maioria dos meus acordos, das audiências que eu participo, que eu me esmero para ter o acordo, é falando baixo. Sim. E ainda já oriento o meu cliente. Se eu estiver falando baixo, é porque eu quero que o outro fique com cara de louco. Eu jamais. Então, ele que vai ser o agressivo, ele que vai ser. Porque eu vou mostrar, não que eu estou intimidada pelo grito, mas que não é a minha forma de atuação, né? Então, isso é postura. E óbvio, né? Isso você vai adquirindo com a experiência, né? Exatamente. Porque não é sempre. Tem que se expor, né? Pra adquirir essa experiência, tem que ter coragem também, né? Tem. Às vezes você manter um posicionamento calmo requer coragem também, né? Requer Um mantra, né? um mantra, Né? né? E é difícil. As pessoas ali, muitas vezes, o advogado é a última pessoa que ela quer ver. Né? Muitas vezes ela tentou várias coisas antes de chegar no advogado. Muitas vezes ela está muito frágil, muitas vezes ela está querendo matar um. Então, Mas você precisa, né? Precisa, pensando no benefício, no melhor para o cliente, no melhor para as pessoas que a gente atende, ter essa centralização, ter esse importante. mantra, essa O meditação. mantra. O meu mantra é contar 5.000 de trás pra frente. Quando eu erro, eu começo de novo. Que aí você vai, assim, né? Porque, e é difícil, porque você tem que ter uma conversa sincera com o teu cliente a ponto de falar assim, ó, essa é a postura adotada. Porque talvez você não goste da minha postura, você queira um advogado que vá brigar, né? Eu dava risada porque eu trabalhava na defensoria e a doutora Regina trabalhava na PUC. E a gente fazia muita audiência junto. E a gente entrava conversando nas audiências, porque nós somos amigas. E aí a gente entrava conversando, as partes ficavam doidas. As partes falavam assim, qual a garantia que você vai me defender? Se você estava rindo com a outra advogada ali do outro lado, onde você viu? Acho que você não vai me defender. Então, a ideia de que você tem que ser brava, que você tem que ser, né? E acho que em tudo, né? Acho que quanto mais brava você for, mais impositivo você for, mais segurança jurídica a outra parte terá, os seus direitos serão todos apresentados da melhor forma. Não é isso, não é isso. Muito pelo contrário, né? Às vezes você tem que ser calmo e racional. Até porque esse fervor, às vezes, te cega pro raciocínio das questões, Sim. né? E você manter a calma é fundamental para você apresentar a melhor solução. Não, é que nem eu falo, né? A partir do momento em que você é a razão das partes, você deixa de lado o sentimento, eles têm que sentir mesmo. Eles têm que. Quando você tem um processo assim que dura anos, principalmente em áreas sensíveis, a pessoa tá levando a dor ali no judiciário. Eu até gosto muito que o Conrado Paulino ele fala assim: não é à toa que o nome é parte. Porque é parte, é fragmento, é como se fosse resto, é a miséria, é o pedacinho que sobrou da tua dignidade, o pedacinho que sobrou do amor, o caquinho, né, que tá ali. Então é parte mesmo por isso, porque todo mesmo, você não vai montar. Porque esse desencontro de falas nunca vai ser o todo. Né? Então, a pessoa fala assim, mas então cadê a justiça? É o mais próximo do que é justo. Né? Se você chegar daquilo que é coerente, daquilo que é possível comprovar, daquilo que é melhor para as partes, né? Dentro das histórias contadas que não são todo e nunca vão ser, porque não tem como a gente voltar naquele tempo, né? Não tem, até a gente fala assim, em contrato digital tem, porque aí você tem georreferenciamento, né? Você tem geolocalização, seja, uso capião aqui. Você tem geolocalização, você tem ali o videozinho, então nesse tem. Cara, você não sabe o que levou a pessoa a fazer aquilo, você não sabe se teve fraude. Né? Então não é verdade absoluta, né? E é um mito, né? É até triste falar isso para quem está começando, mas é um mito dessa justiça que você quer muito, mas com o tempo você vai se deparando, né? Exatamente. E
realmente nada é fácil, né, na atuação no direito. Você tem que ter um pouquinho de psicologia, você tem que ter um pouquinho de conciliação, mediação, você tem que ter um pouquinho de firmeza, né, porque as pessoas buscam brechas o tempo todo ali. Então você tem que estar, primeiro, ter responsabilidade, né, sobre aquilo que a gente faz, porque dependendo do caso, dependendo do processo, você pode trazer um prejuízo muito grande para a pessoa que você está atendendo. Né? Muito. Então tem que ter responsabilidade, tem que ter esse interesse em estudar, mas tem que ter também um interesse em promover a paz ali. Né? Sim. Porque é a melhor forma de... Não, e você vê, assim, a quantidade de processos que são distribuídos diariamente, a quantidade de audiências que você vai fazer, né? E áreas, assim, que você vê que são massificadas porque a outra parte, ela não se permite conversar, que são os fornecedores. É difícil. Até tem gente que fala assim, coloca lá o nome lá no .gov, né? Põe o nome lá no .gov, não, olha. No consumidor.gov, vai no Procon. Poxa, às vezes a pessoa está com o dinheiro do ônibus contado. A pessoa não tem um acesso à internet como a gente gostaria. Você sabe que esses dias a gente viajou, a gente foi para eu não sei se é distrito que se chama, mas a gente foi para a localidade chamada Limeira. Eu conheci pessoas que não têm luz há 50 anos. 50 anos. Daí foi até engraçado que a Renata estava ensinando a parte fazer toda a inscrição e tudo. Um salve para Renata, que eu falei que hoje era para ela assistir o programa. Beijo, né? Aí a Renata explicou para ela e tudo e tal, e a gente não sabia nem se ela tinha celular. Então, olha a realidade que a gente tem e como a gente tem que saber falar com todos, né? Então, a preocupação da Renata em se fazer entender com uma linguagem acessível, né? Escrevendo aquele famoso telefone, né? E colocando ali, falar, olha, a senhora, acolher a pessoa que está com a sensação de que vai viver e não vai ter o acesso a uma moradia digna. Porque como que você se vê sem luz hoje em dia? Nossa, é o básico, né? O básico. E, assim, não é muito longe daqui. Nem um pouco. Né? Nem um pouco. E aí, quando todo mundo fala assim pra mim, a gente tá falando de uma região lá do norte do Brasil a ser desbravada? Não, eu tô falando aqui pertinho mesmo. Então, são questões assim que você fala, poxa vida, como que eu vou falar com esse tipo de pessoa? Como que eu vou ter sensibilidade de entender que o problema dela é um problema gigantesco, que talvez eu não possa resolver o todo, mas eu posso encurtar o passo a passo. Então, é esse olhar, né, que o advogado, que está começando agora, que ele tem que saber que não é fácil, né, Du? Não, nem um pouco. Não é fácil. Cliente não tem hora, né? Não tem hora, toda hora é hora. Você sabe que domingo, 4 horas da tarde, toca o meu telefone e eu não atendo mesmo, meu pessoal. Dependendo do cliente, fica bravo ainda. Não, meu pessoal, 4 horas da tarde de domingo, e eu bem faceira, assim, assistindo meu dorama. E aí eu falei, mas que número insistente. Daí eu pensei, será que alguém mudou de número que eu conheço, tá precisando de alguma coisa? Vou atender. Daí, oi, doutora, não sei quem lá, deu o seu telefone. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E era um caso urgente. Daí eu não consigo falar assim, eu só atendo de segunda, tá. Aí você vai e atende a pessoa e dá o encaminhamento dentro da possibilidade, né? Sim. Mas aí eu fico pensando, você está começando. São meses que você está advogando, meses com a OAB ativa. Você já tinha passado no exame antes, né? Mas a OAB ativa mesmo agora, 2025. E aí você já vê que não tem mais espaço para não atender telefone. Total. Eu tenho só um aparelho, né? Uhum. Mas eu quero comprar um segundo justamente para desvincular dessa situação. Você sabe que eu já andei com 3 chips, aí era terrível, porque eu mandava mensagem para quem não devia. Eu não posso. Tem gente que fala assim para mim, porque eram 2 chips e um aparelho. Não dá certo comigo. Não dá certo. Então, se eu tenho que ter 3 aparelhos. Sim. E é doido isso. Tem gente que fala, nossa, mas por que e tal? Porque realmente você consegue ter a tua paz. Exato. Com o teu número pessoal. Acabou o tempo ali, põe na gaveta, senão você não vive. Exato. E eu confesso pra você que faz uns 4, 5 anos que eu literalmente não respondo. Não respondo. Porque aí, o que acontece? O pessoal, você atende, porque você fica preocupada com alguma outra coisa que você não tá sabendo. O que ainda até falo, da família, você já sabe. Mas aí, se aconteceu alguma coisa e só tinha aquela pessoa com o telefone por perto e tal, então eu fico receiosa. Mas o do trabalho é sexta-feira, às 18,
Só pegamos ali para responder na segunda-feira. Perfeito. Porque é uma necessidade que você tem de não ficar... E, inclusive, agora, na Trabalhista tá falando sobre isso também, né? Sobre essa questão da desconexão. Porque a gente já não é desconectado de rede social. Sim. E aí você fica no trabalho assim, você fica conectado. E se você é ansioso, como eu sou, você vai querer responder. Então Com é, certeza. né, é uma atividade. E aí você descobriu que telefone nós temos que ter 2, né? Sim. Que é importante. Descobriu também como é ter prazo. Sim. Que isso é doido sim. também, né? Isso é uma novidade. E né? cliente não manda os documentos, fica melhor ainda, né? Meu Deus, tem uma lá que... Enfim. É, não, Tem sempre, né, os clientes complicados. não, para os juridiquês, para a gente tirar os juridiquês, o que seria prazo? Prazo seria a nossa forma de trabalho, né? Nós conversamos com o juiz por meio de um processo. E nesse processo, o juiz vai falar, digam as partes. E ao dizer as partes, muitas vezes nós somos reféns dos clientes no que diz respeito à documentação, né, Du? E aí é sempre com emoção. Geralmente sim. Os que nem eu tinha comentado antes, a maioria dos meus são bonzinhos, eles Obedientes. são obedientes. Eles fazem o que eu peço. Mas tem uns que não. E aí você tem que ter aquele jogo de cintura. E eu acho engraçado que às vezes, assim, normalmente tudo é urgente pro cliente, né? Mas daí você vai precisar de alguma coisa dele, Não às é. vezes não É tão urgente assim. na velocidade dele. Exatamente. É muito doido isso também. Porque eu até brinco que quem faz estágio comigo, eu não sou uma boa professora nesse sentido, porque eu falo que tem os prazos de acordo com a Elaine Oshima e de acordo com o CPC. Porque de tanto, né, bater a cabeça dentro do NPJ, nós aprendemos uma contagem, nós nos obrigamos a fazer uma contagem diferenciada por conta disso. Porque aí, de repente, quando você se vê, o cliente não dá o documento, você já tem que ter o plano B. Sim. Né? Você tem que estar com o plano B elaborado, porque se você perder o prazo, o juiz não quer nem saber. Sim. Né? Que nem ontem eu estava ali com um prazo para resolver, que eu já tentei conversar com a parte por várias formas. E a última que ela disse para mim, ela falou, não tenho medo do que vem por aí. Daí eu não posso peticionar, escrevendo para o juiz, em tempo. Ela não me deu a documentação e disse, Mas não tem eu medo. não tenho medo do que vem por aí. Aí eu falei, como é que eu vou traduzir isso, né, para um Sim. jeito educado, numa petição que não cause prejuízo para mim, porque daqui a pouco ela fala assim, não é assim que eu falei. É, isso que eu ia falar. E a culpa é tua. A culpa é geralmente. minha. E como é que eu vou não cumprir o prazo? Porque se eu não cumprir, tem consequência jurídica para mim também. Sim. Então, é uma emoção, né? Eu acho que isso uma acho que é a emoção. maior emoção, né? Isso e aguardar liminar. Administrando ali Administrar. as ansiedades. E de fato, assim, eu busco contornar isso sempre. Acho que às vezes eu até peco por excesso, mas eu sempre gosto de trazer muita informação para quem eu estou atendendo. Então, eu costumo deixar claro ali qual que vai ser a etapa, qual que vai ser o passo a passo, o que eu vou precisar da pessoa, de que maneira que eu vou precisar da pessoa, primeiro, para antecipar, né, essas questões dela estar ali atuante também, né, estar presente, não deixar só na mão do advogado, e também para tirar para dividir responsabilidade, né? E a transparência é muito importante porque ela consolida a confiança, né? Sim. Se você fala pra ela, é assim que eu trabalho, ela fala, opa, o cara não tem medo, né? Que eu pergunte. Eu já falo assim, você entende das internet? Sabe mexer no computador? Então vamos te habilitar no processo, que aí você acompanha o meu trabalho. Eu não tenho medo nenhum, porque, como eu brinco, pra pessoa que tá no processo, F5 o dia inteiro para ver, né? E para mim, eu tenho outras coisas também que talvez não seja só a realidade do cliente. Então, se tem uma novidade, ela pode vir perguntar. Óbvio que tem clientes que perguntam muito. Do mesmo modo que tem clientes que confiam no teu trabalho. Exatamente. E tá ali. Então, é essa gestão. E aí, as questões de prazo, a questão de atendimento ao cliente, né? Que aí você falou de saber identificar. E essa resposta? Me conta como que você tem feito. Quando você atende o cliente, como que você dá essa devolutiva? Que isso é dúvida de muitos alunos. Eles falam, não, o cliente vai gostar do profissional que fala o que vai fazer. Você acha que tem que falar? Você acha que você se precavém estudando e fala, vou te dar um feedback daqui a pouco, né? Trocar umas ideias, para depois você dar uma coisa assim mais consolidada? Ou você acha que tem que ter resposta para o cliente e falar, não, o cara sabe e é isso? Eu acho que a gente tem que buscar aprender sempre, né? Nos meus casos, como que é o atendimento? O pessoal chega pelo WhatsApp e daí eu faço ali uma pré-triagem, vejo qual que é o assunto, vai ser sempre, né? Porque eu rodo campanha para Para banco, bancário, né?
Então vai ser sempre o mesmo assunto. Mas antes de chegar ao primeiro cliente, eu estudei muito bem o que eu estava oferecendo. Mas mesmo que chegue algum que não seja do caso, eu costumo fazer essa triagem e daí eu marco uma reunião. Mas daí nessa triagem eu pego as informações ali necessárias para justamente eu estudar e trazer essa segurança para o cliente na hora da reunião, né? E que nem eu tinha falado antes, eu acho que não tem expertise, diploma e etc e tal que supere a boa vontade. E o acolhimento ideal, né? Assim, da pessoa saber que você está ouvindo. A escuta ativa, ainda que seja uma reunião remota, a escuta ativa é algo que faz a diferença. Eu estou ali para te acolher, eu estou ali para buscar te compreender, para te dar uma devolução, né, técnica do que a gente pode fazer, né? Uma orientação técnica sobre o que se pode ser feito. Isso é muito interessante, porque o que eu vejo atuando e, né, acompanhando, tendo contato com advogados, é que muitas vezes o cliente não sai satisfeito porque ele ganhou a ação. Às vezes ele sai satisfeito porque foi bem atendido, porque foi acolhido. Mesmo que depois de um ano ele perca aquilo que ele tá buscando no judiciário, aquele acolhimento vai deixar ele satisfeito com o trabalho, vai fazer com que ele volte. E o advogado tem esse privilégio de poder trabalhar para a pessoa a vida inteira. Sim. Se fizer um bom trabalho, né? Depois que ela morrer, você vai fazer o inventário dela e se duvidar. Eu até falo que eu tenho clientes que eu atendi no cível, que hoje encaminho para o previdenciário dentro de uma parceria, encaminho ali para contratos dentro de outra parceria. Por quê? Porque são coisas que talvez eu não tenha expertise, não é nem talvez, não tenha a expertise, mas ele confia na minha indicação. Porque ele sabe que as pessoas que eu trabalho têm um padrão, né, de trabalho muito próximo ao que eu espero, né? E isso é importante, porque não vai saber tudo na vida toda, né? E por mais que a gente fique estudando e tudo, são coisas novas, áreas novas, né? E é como você disse, você começou em direito digital, falou sobre compliance. Hoje a gente sabe que é uma realidade que as empresas necessitam até para licitação. Sim. Não vai, se não tiver um programa de compliance, nem participa de licitação. Acho que tem algumas prefeituras que têm isso como regra, né? Então, até não só ser o advogado que vai resolver tretas, mas que vai dar uma capacitação sobre o que é um compliance, o que é um ESG, né? Trazendo essa novidade para a empresa, né? Um advogado consultor. Se você não gosta de falar, se você tem vergonha, se você entende que isso não é uma habilidade que pode ser adquirida, você pode trabalhar até mesmo dentro de escritórios fazendo a peça. Exato, né? exato. Trabalhando ali no peticionamento, na verificação de prazos, né? Na questão de análise de linha processual, o que pode, o que não pode ser feito. Então, a advocacia, é que nem eu falo, as pessoas têm a ideia daquele advogado tipo o Better Call Saul, assim, sabe? Que é todo do terno, do terno xadrez. Nossa. Você falou do Suits, mas o outro é muito engraçado também. É uma série bem engraçada. Que aí ele é todo fanfarrão. Então, acho que as pessoas têm a ideia do fanfarrão, assim, sabe? Uhum. Daquele que vai falar todo juridiquês e vai trazer uma solução para o teu problema, que é combativo. E a advocacia, ela tem 1000 faces. Super. 1000 faces. Então, dá para você trabalhar em outras áreas que não seja, né? Outras áreas que eu falo assim, você pode trabalhar dentro do escritório, num consultivo, numa controladoria, você pode trabalhar numa parte só de análise recursal, fazendo a peça para outro advogado assinar, geralmente são os sócios, e aí você vai se desenvolvendo e se identificando, né, Du? O que não dá é para se formar e ter medo, né? Exatamente. E se tiver, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Porque se você achar, né, que todo mundo fala que tem mais de 1 milhão, e tem mais de 1 milhão. Só que desses 1 milhão, quantos advogam? Quantos efetivamente advogam? Ah, tantos mil. Quantos desses tantos mil têm uma qualidade técnica? Por isso que eu falo, o investimento tem que ser na qualidade técnica, né? O investimento tem que ser na sua forma de atuação, com acolhimento, com essa diferenciação, para que você, né, consiga se manter no mercado. Exato. Né? E às vezes essa diferenciação está no básico, né? Sim, no A gente básico. estava comentando, às vezes um tratamento humano, um acolhimento, vai ser o que vai mudar a vida do teu cliente naquele momento. Sim, né? sim. E que nem você comentou da quantidade de profissionais, né? Que muito se fala sobre como o direito está saturado, tem muito advogado e tal. Mas o Brasil é um país muito litigante. É um país que gosta de uma briga e que tem campo pra caramba. Assim. Então, que nem a gente estava falando, né, das porcentagens.
70% das pessoas têm alguma dívida, né? Ou na família, ou enfim, tem contato com alguma dívida. É um ramo. Um quarto, né, das pessoas buscam divórcio. Sim. É outro ramo. Então a gente está falando ali de milhões e milhões de pessoas. Acesso à saúde é um ramo. Eu não quero litigar, eu queria só ter um tratamento digno. Você tem que... Não dá, porque você não pode chegar lá e falar no balcão, eu quero medicamento, o vara da Fazenda Pública, chama o juiz aqui, Sim. que eu tô aqui com a receita médica, eu quero... Não, você tem que propor uma ação. Exatamente. Né? Então, não é só essa questão assim da treta em si, é muita coisa que dá para fazer. E o objetivo, assim, que a gente traz aqui na conversa é mostrar que você, na faculdade, não faz mal estar indeciso, né, Du? Não faz mal tá sem saber o que eu vou fazer quando eu crescer. Você não é obrigada a estar lá e falar assim, é porque eu quero ser igual o fulano de tal, que é meu ídolo. Às vezes você entra, e eu até dou risada, porque muitos entram para ser delegado, para ser isso, para ser aquilo e tal. E, de repente, eu mesma sou uma que o meu sonho era ser promotora. Porque eu vim da psicologia, em que, na área que eu trabalhava na psicologia, eu tinha um contato direto com as medidas de proteção. Então, aquilo, para mim, era algo essencial. Eu ser promotora para fazer valer as medidas de proteção e tirar crianças de lares que haviam a questão dos maus tratos. E hoje eu faço um trabalho muito parecido em outra função que eu me identifiquei. Super. Né? Então, veja, você tem todo um caminhar. Não é feio estar indeciso, né, Du? Não é feio falar assim, que eu tô estudando dessa antropologia do caramba aqui, né? Pra que precisa? Precisa. Porque você tá na grade. Só estuda. Só estuda. Depois você vai entender que você precisa entender as questões das relações humanas, isso até na questão da sociologia, mas a antropologia estudar o homem mesmo e por que essa mudança é tão importante, né? Hoje a gente até brinca. O Conrado, voltando a falar do Conrado Paulino, hoje eu estou muito doutrinador. O Conrado Paulino, ele trouxe um título antes da pandemia, que era o e-family, as famílias virtuais. E hoje, o pessoal está tirando sarro porque hoje existe a possibilidade, já teve casamentos com protótipos de robô. Então, a gente fala assim, né? Beleza, daqui a pouco tem gente casando com uma inteligência artificial. Sim. Né? Porque seria ótimo, né? Eu vou lá e digito. Elogie Elaine Oshima com as melhores palavras para ela ter um bom dia de trabalho, enaltecendo, né? Faz um prompt desse tamanho, enaltecendo suas maiores qualidades e escondendo seus piores defeitos. Parceiro ideal. Parceiro ideal, gente. Quando que eu ia ter uma declaração de amor como essa? Nunca, né? Então, é muito doido você saber que isso tá lá no início da faculdade, né? Que nem você falou, você gostar de arte e hoje você vê que não é só o quadro, que a gente estava falando das Madonas e tudo e tal, mas como é necessário até você trazer leveza dentro de uma petição, né? Com essa questão do espírito mais desprendido, que é quem gosta mais das questões de belas artes, né? De todas as artes ali, música, escultura, pintura, que aí você tem, eu brinco que você tem já uma visão mais leve sobre a vida, né? Sim, e a aceitação de toda a condição humana. E trazer isso numa leveza de uma petição. Então, quem está nos ouvindo, que são alunos, que são estudantes de direito, entendam que não é uma obrigatoriedade. O Du está aqui como prova disso, né? Super. Que vale a pena se arriscar, né? Super. Se eu fizer essa entrevista ano que vem, talvez ele fale, não valeu tanto. Mas essa é a alegria humana, né, Du? É isso, se descobrir. E, pelo menos eu tinha, né? As pessoas têm muito uma ideia de prazo. Não, tem que dar certo em tanto tempo. Se eu tenho 20 e tantos anos, meu Deus, meu tempo está acabando, preciso dar certo, preciso cobrar. E não, nada a ver. Não. Você aprende. Que nem você falou, você faz uma faculdade, depois você vê que às vezes não é aquilo que você queria, ou às vezes é exatamente aquilo. E às vezes você vê que aquele ponto no qual você se sente inseguro pode ser justamente o diferencial que vai te tornar um profissional melhor. Sim, e o não parar de estudar, porque ainda que você gosta... E tem muita coisa para ir. Eu falo que aqui a gente já falou desde alienação parental, negociação. Eu não sabia nem que existia um negócio chamado planejamento previdenciário. A Jéssica Menarim que me ensinou. Aí você, a teoria da amostra grátis de GPS no contrato seguro. Então, você vai aprendendo todo dia e acumulando conhecimento, mas isso não pode ficar com você, isso tem que ser replicado, que seja no papel para o juiz, que seja para outras pessoas, né? Que você vai debater, que você vai discutir, mas a importância, né, de não estagnar. Né? De achar que não é uma profissão
formal, que você tem que só pegar letras e vademecum e aquilo que te passaram ali e ficar falando e ficar repetindo, não. É essa plasticidade, né, que faz essa questão de ser advogado, né? Eu fico muito feliz. Você sabe que eu assim, não é que eu torça, até brinco, né? Que eu me preocupo com todos ali, né? E quando eu vi a tua tomada de decisão, para mim é muito gratificante, porque eu sempre tive certeza que você poderia e que você será e é um bom profissional. Porque você não é... Você tem o espírito aventureiro, como nós somos, né, sagitarianos. Nós somos aventureiros, mas você tem o cuidado, que é uma característica tua, assim, seja nas tuas ações, seja nas tuas palavras. Isso é muito importante, né? Que é ter esse juízo, entre aspas, né? Voltado ao trabalho. E isso na advocacia é muito importante, principalmente na iniciante. Então, eu não tenho dúvidas, né? Fico muito feliz e mais ainda feliz de saber que você está aí a cada dia, né? Caminhando e se tornando o profissional, construindo, né, o profissional que você quer ser, né? E que a gente se encontre, né, dentro dessas condições, assim, várias vezes para trocar ideia, né? Para trazer coisas diferentes e tudo e tal. Porque é que nem eu brinco, né? É uma caminhada que, se for sozinha, é dolorida. Né? Mas se for com pessoas que a gente gosta, é uma diversão pura. Porque não dá pra ter vergonha de falar, eu errei, sabe? Não vai fazer isso, cara, porque comigo não deu certo. E às vezes é necessário você admitir, né, que errou, que tem que mudar o plano. Não, rota total. Eu ali na pós, eu fiz duas aulas que é assim, colecionando injustiças e aprendendo com meus erros para não errar mais, né? Então, até essa professora Liliane Busato também dá, porque a gente vai vendo desse tempo de profissão aquilo que realmente eu não faria de novo. Sim. Aquilo que realmente eu fiz e hoje, pela ótica da experiência, você fala, não. E às vezes você vai ouvir o que eu tô falando, mas vai fazer aquilo que o teu coração manda, sim, o que a tua razão fala que deve ser feita, e de repente você vai, no final, vai errar igual, né? Sim. O que a gente falou, mas você aprendeu por si só, né? Exato. E é essa aventura que a gente tem que ter, assim, para pelo menos ter esse feedback quando tá começando, né? Sim. Além, né, do que a gente tava conversando, né? Até mandar um beijo pra tua mãe, que é o apoio da família, né? Porque não é fácil, né, cara, você chegar e dar sair assim e dar essa tomada de decisão. Assim, eu tenho aqui o que é meu, certo, entre aspas, né? E vou agora fazer um outro caminhar. Eu, graças a Deus, eu tive apoio, inclusive na minha dissertação de mestrado, eu falei assim que o Edgar, ele é o suporte de todas as minhas aventuras, né? Porque alguém tem que estar na Terra, sim, né? Porque eu nasci para voar. Ele tem que estar na Terra para ser um porto seguro, para ser um lugar. Isso para você também foi fundamental, né? De se sentir apoiado, seja pela Jo, né? Também sim, um beijo. E também pela sua família, né? Pela sim, sua mãe, né? Nossa, minha mãe sempre foi, assim, que nem a gente estava conversando antes, né? De começar o programa, minha maior entusiasta. Assim. Então, ela sempre me deu esse apoio, sempre me incentivou a melhorar. Desde antes de eu começar no direito e depois, enfim, continuou. A Jo também sempre me ajuda a manter o pé no chão. Porque apesar de eu geralmente soar calmo, normalmente eu tô um pouquinho ansioso, um pouquinho inseguro. Sim. Então ela me dá esse viés assim de, não, calma, vai dar tudo certo, vamos aos poucos. E você falou da importância da gente avançar, né, nas questões. Eu penso que todo mundo começou de algum lugar. Eu penso que a gente não precisa começar do topo, a gente não precisa começar grandão, a gente só precisa melhorar um pouquinho a cada dia. E entender nossas limitações para fazer uma vida melhor, né? Criar uma realidade melhor. Mas é extremamente importante o apoio. Sim, sabe? Sim. E, Du, a gente veio para fazer o bem, né? Até eu brinco, né? Tem gente que já sabe. Ali a gente tem a mesma vibe. A gente sabe que isso é uma coisa nossa, né? Da gente querer fazer o bem e transmitir esse conhecimento para as pessoas. E mais ainda, né? Ajudar o outro, seja como advogado e sabendo que é necessário também ter os honorários para sobreviver, mas de qualquer modo fazendo o trabalho bem feito e tendo essa consciência social, né? Super. Eu não sei, o Alexandre chegou agora com algumas coisas, ele vi que ele fez compras, ó, né? Tá com uns botãozinhos novos ali, ou não?
Não, ó lá, eu já achei que era coisa nova. Eu já vejo uma sacolinha. Você vê como a pessoa que é consumista é fogo, né? Já vê uma sacolinha, já não se aguenta. Mas eu vejo que o Alexandre chegou. A gente está chegando na parte final do nosso programa. Gratidão. Você sabe que, como sua madrinha, eu ouso te dar 2 conselhos. 2 conselhos, tá? Primeiro, nunca deixe de estudar. E para todos que estão ouvindo, que estão saindo, né, dessa fase, que estão ali no 9º período, no 8º, ali o pessoal, a turma da Thelma, que já vai se formar, nunca deixe de estudar, porque estudar é o que constrói e solidifica a nossa profissão. E a outra é, nunca deixe ninguém dizer o que você deve fazer e o que você vai fazer. Porque, afinal de contas, quem tem, né, essa questão da nossa régua, quem deve se medir, somos nós. Né? A experiência faz com que a gente aprenda a ouvir. Porque, senão, andar fica chato. Né? E quem nasceu para voar, amigo, não dá, né? A gente quer voar, quer fazer a diferença. E, às vezes, as pessoas querem que você tenha aquele comportamento de, né? Ali, sim, sim, sim. E com o passar do tempo, você acredita que você só pode aquilo. E não dá, né? Então, assim, é o que eu falo para você como meu afiliado. E espero que a gente se encontre em outros programas e você fale, eu tô cada vez mais feliz. Tem dia que eu tô muito bravo mesmo, porque é isso que eu escolhi para mim e que a gente sempre tem essa troca, né, de aprendizado. Gratidão, Du. Ai, que agradeço. E deixa eu só fazer os recados paroquiais, tá? O casamento tá chegando, tá? Eu tenho casamento comunitário, tá chegando. A gente estava até discutindo aqui antes, né? Conversando sobre isso, né? Que a desembargadora ela faz esse evento há muito tempo. E esse ano vai ser na Arena da Baixada, tá? No estádio Joaquim Américo. E as inscrições estão abertas. Sempre no CRAS mais próximo e no cartório mais próximo. Outro ponto interessante é quem tem as coisinhas em casa, doa. Faz tanto a diferença, né, Du? A pessoa que vai lá, muitas vezes, o sonho dela é casar com um vestido mais bonito, tá arrumado, tá com um terninho ali. Então, e detalhe, isso é muito importante. O casamento, ele abrange, é um culto ecumênico, ele abrange todas as religiões. E é um momento, assim, onde se celebra o amor. Não que eu seja cética no amor, mas é um momento que vale a pena ser assistido e ser aplaudido, porque é algo que modifica a vida das pessoas. Hoje em dia, casar, como a gente disse, né, a tolerância é tão baixa, né? Sim. E casar, assim, é a expressão mais genuína de amor, de dizer um sim, vamos caminhar juntos, né? E bora lá, que todo mundo vendo, né? Porque casamento tem a publicidade. Na arena ainda. É na arena ainda, né? Então, bora lá fazer as inscrições, as informações todas ali. A gente já tem, né? Siga o perfil Programa Justiça no Bairro, tá lá, você tem respostas, suas dúvidas todas. E por falar em perfil, Du, você tem um perfil profissional? Tem? Eu tenho. Passe o teu perfil profissional. Eu tô montando, mas é adv.borba. adv.borba, bem curtinho, mas aí qualquer dúvida, qualquer colocação sobre o que a gente falou hoje, sobre as questões tanto de bancário quanto as questões imobiliárias, o Du tá lá, né, Du? Com certeza. Então, certo. Gratidão, Alexandre. Eu até digo para você que eu volto daqui uns dias, né? Devido a compromissos profissionais, eu tenho que me ausentar, mas eu volto, e aí eu volto com um especial Dia das Mães. Eu vou trazer meus filhos aqui para a gente discutir se o direito veio de casa ou não, né? Então, aí vão ser os 2 filhos aqui para a gente discutir um pouco e fazer um especial Dia das Mães. Afinal de contas, né? Quando eu deixo de ser mãe, quando eu deixo de ser advogada, se dá para ser mãe e advogada ao mesmo tempo. E aí a gente vai debater um pouco sobre isso. Pessoas, fiquem bem, saúde e até!